que essa imagem de Maria inspire o presidente Trump. Basicamente, a ideia é que se todos os cristãos se unirem para celebrar a Eucaristia, aí haverá unidade entre os cristãos. Isso provavelmente vai nos meter em encrenca, porque eu vou defender abertamente que as pessoas parem de participar disso. Estamos aqui no solo da Casa Branca declarando sua palavra. Plantar uma igreja em Washington é parte do plano de transformar os Estados Unidos em uma nação cristã? Sim, todas as sociedades são teocráticas. Infelizmente, a maioria dos cristãos vive sobre uma base de muitos erros bíblicos. A Bíblia usa a palavra abominação no Antigo e Novo Testamento, seja em grego ou hebraico, sempre que se refere à idolatria. É o primeiro e mais alto dever de todo ser racional aprender nas Escrituras o que é verdade. Na Igreja Católica, Cristo só é representado de duas maneiras. Em uma delas, ele está pregado na cruz. E tem essa mentalidade de que não se está vendo o que ele está fazendo desde então. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Aqui é Matthew Shanche com outro episódio de O Projeto da Verdade. Eu estou muito animado por estar de volta com todos vocês. Hoje vamos abordar um assunto que eu acho que veremos cada vez mais daqui para frente. É o da união dos cristãos. É uma doutrina falsa disfarçada de doutrina verdadeira. E, como sempre, hoje teremos o nosso irmão Andrew. Veremos o assunto em torno do nacionalismo cristão, da Eucaristia, e como isso vai afetar o mundo no fim dos tempos. Seja bem-vindo, irmão. É ótimo estar aqui. Muito bem. Conforme falamos sobre este assunto de nos unirmos, a Bíblia fala sobre uma unidade no fim dos tempos, não é? Hoje há duas versões de unidade chegando. Temos que ajudar as pessoas a distinguirem como fazer parte do grupo certo, porque todo mundo será envolvido em um esforço de unificação de uma forma ou de outra. A verdade é que a história está se repetindo. O curioso sobre a profecia é que parece que as pessoas, ao analisarem o tempo de cumprimento profético, nem sempre percebem que elas fazem parte do que está acontecendo. Nós veremos isso hoje exatamente como está descrito ali no livro de Apocalipse. É exatamente o que está acontecendo no mundo hoje. Quando falamos em aproximação, eu percebo que nosso pequeno ministério e outros também, que se concentram nos mesmos tipos de temas, também estão falando sobre essa questão do nacionalismo cristão, incluindo o Heritage and Hope. Os irmãos Alex e James acabaram de fazer um debate com os irmãos Walter Weith e o Martin Smith, com um nacionalista cristão chamado Doug Wilson. Nós vamos falar sobre o Doug também hoje. De certa forma, ele representa essa mentalidade nacionalista cristã e encorajamos as pessoas a assistirem ao debate, porque elas vão perceber que na mentalidade do nacionalismo cristão, a maioria tem que vencer, porque os cristãos constituem a maioria na visão religiosa dos Estados Unidos, certo? Então, eles devem se tornar a visão protegida, majoritária da coisa. Ele quer tornar os Estados Unidos uma nação cristã, um mundo cristão. E naquela conversa, você percebe que pelo fato deles se sentirem em uma posição moral elevada, dizendo que estão exaltando a Bíblia, e nós falaremos um pouco sobre isso hoje, que esta é uma posição justificável para querer implementar essa visão de mundo religiosa. Mas quando olhamos para a profecia bíblica, nós vemos que existe uma visão de mundo religiosa aceita pelo mundo no final dos tempos, que é a chamada de a misteriosa Babilônia. E a verdade é que o movimento deles está ganhando muita força ultimamente. Eles estão, assim, na verdade, cumprindo a profecia bíblica. Isso mostra que o movimento deles é um movimento errado. Antes de começarmos, vamos precisar da orientação de Deus para desvendar tudo isto hoje. Irmão Andrew, você poderia orar para nós? Querido Deus, nós te agradecemos muito por podermos ser chamados de filhos de Deus. E nós sabemos que a sua família incorpora pessoas de muitos lugares diferentes, muitas raças, muitas nacionalidades, muitas origens diferentes. Oramos, Senhor, para que este podcast sirva para chamar esses indivíduos de todos os cantos do mundo para o seu movimento final, para se prepararem para o breve aparecimento de Jesus. Sabemos, Senhor, que o diabo terá uma falsificação nessa terra. Nos ajude a levar luz para que o seu povo possa enfrentar esse engano nos últimos dias e que tenhamos confiança e fé na tua palavra. Agora pedimos a tua orientação ao abrirmos a tua palavra e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Já falamos um pouco sobre a Eucaristia, mas na verdade o que queremos fazer hoje é fundir isso com o nacionalismo cristão, que é uma espécie de falso profeta. Tem a ver com dragão, besta e falso profeta, do qual falamos muito. Então está havendo essa fusão, esse cruzamento, em que a mãe, a prostituta católica,
se senta com a Eucaristia. E estamos vendo que Donald Trump é uma espécie de figura que funde, que une as duas coisas. E vamos falar sobre isso hoje. Mas em nossos estudos recentes, você tentou nos fazer compreender o que é esta hoste que foi levantada no lugar de Cristo. E aprendemos que a Eucaristia tornou-se o ponto central da fonte de poder para o papado. Na verdade, como veremos um pouco mais adiante, Martinho Lutero identificou a missa como a fonte do poder da Igreja Católica. Também vamos ouvir um pouco do pastor Stephen Bohr falando sobre como é o objetivo do Papa para obter a participação de todos nesta cerimônia da Eucaristia. Isso me lembra um pouco de Daniel e dos seus 3 amigos, e a imagem, a fornalha. Era exigido de todos ali que tivessem adesão a este mesmo pensamento religioso. E talvez veremos algo semelhante a isso novamente. Sem dúvida veremos algo assim novamente. Com certeza vai acontecer e vai atrair o mundo inteiro. A profecia está se cumprindo, então não deixa de ser estranho como algo tão claramente estabelecido na Bíblia sobre o que faria esse falso sistema não seja identificado pelas pessoas. Eu acho que é aí que vamos descobrir o que está acontecendo. Hoje estamos vendo o nacionalismo cristão apontando nessa direção. E eu não acredito, naturalmente, que todos estejam percebendo isso. Então aqui no nosso canal estamos tentando descobrir a verdade. Nós vamos acompanhando e entendendo o que eles querem, ao invés de termos uma noção pré-concebida. Então, à medida que começamos a desenvolver as nossas responsabilidades e obrigações, em vez de apenas dividir o que eu acho que essas coisas vão fazer, há ótimos trechos aqui no livro Grande Conflito que eu acho que não importa qual seja o seu histórico, se você ler com o coração aberto, é difícil de discordar. Eu gostaria de ler agora. Diz assim: Deus nos deu a sua palavra para que possamos nos familiarizar com seus ensinamentos e saber por nós mesmos o que ele requer de nós. E esse é o X da questão, em torno do qual esse programa foi feito. É fazer com que as pessoas saibam por si mesmas, sem crerem automaticamente em tudo o que ouvem aqui, mas, ao ouvirem, irem à palavra de Deus para ver se é assim mesmo. Bom, o mundo hoje quer que você ache que não há requisitos para ir a Cristo, mas o primeiro requisito é crer que Ele é capaz de salvar você completamente, e que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Eu não acho que nenhum cristão negaria isso, mas às vezes, quando falamos sobre requisitos e Deus, as pessoas ficam desconfortáveis com este assunto. Sim, eu acho que é uma frase que eu queria mencionar que pode acabar virando um tema para um programa. E essa é a frase que temos ouvido muito agora. É a que diz que você só precisa ter um relacionamento com Jesus. É tudo o que você precisa para a salvação. Bom, é verdade que você precisa ter um relacionamento com Jesus. Mas a questão é, o que é um relacionamento com Jesus? E com quem nós estamos tendo esse relacionamento? Uma vez que muitos acreditam que é com Jesus, mas seguem coisas que não estão na Bíblia. Neste caso, é uma falsificação. A diferença entre o verdadeiro relacionamento e o falso é com quem você está tendo um relacionamento. Alguns programas atrás, mostramos as citações do ocultismo que diz que o seu objetivo maior, a missão dele nos últimos 100 anos era fazer todas as igrejas protestantes doutrinariamente deficientes, de forma que não saberiam a quem estavam seguindo, não conheceriam suas Bíblias. E esse é o problema que estamos enfrentando hoje, principalmente com relação ao nacionalismo cristão. Nós temos que saber por nós mesmos o que diz a palavra. Deus nos deu intelecto e habilidade para que possamos discernir o que é certo e o que não é de acordo com a sua palavra. Quando aquele homem foi a Jesus dizendo: "O que devo fazer para herdar a vida eterna?", Jesus apontou a ele as Escrituras, dizendo: "O que está escrito na lei? Como você a lê? A ignorância não desculpará jovens ou idosos, nem os livrará da punição devida pela transgressão da lei de Deus, porque há em suas mãos uma apresentação fiel dessa lei, e de seus princípios e suas reivindicações." Então, não há desculpas, temos essa obrigação. Poucas pessoas no mundo hoje podem dizer que não possuem acesso algum à Bíblia. Isso é totalmente verdade. Desde o início de 1800, quando as sociedades bíblicas estavam se formando na Inglaterra e nos Estados Unidos, a Bíblia foi ao mundo de uma forma que jamais vimos desde o início e durante os tempos apostólicos. Quando as pessoas transmitiam a palavra de forma oral, as pessoas nunca tiveram um acesso tão fácil à Bíblia como hoje. Temos muitas Bíblias por aí, mas o problema é que não sabemos o que elas dizem. Agora veja que interessante o que ela aborda no próximo parágrafo aqui. Não basta ter boas intenções. E veja, isso não é algo fácil de dizer às pessoas. O mundo está cheio de pessoas com boas intenções, mas isso não basta. Não basta que um homem faça aquilo que pensa ser certo, ou o que um pastor diz ser certo.
E eu digo que esta é a grande questão com a qual a maioria dos cristãos está lidando hoje em dia. Infelizmente, a maioria dos cristãos vivem sob um fundamento de muitos erros bíblicos. Isso porque eles não querem ler a Bíblia com os próprios olhos. O segundo problema é que quando eles leem a Bíblia, eles a leem para entender do jeito que lhe disseram para entender. Eles constroem sua doutrina baseando-se numa base ruim, onde a maioria dos ministros que dão essas informações a eles sequer entendem do que está falando as Escrituras. E as coisas que não são apresentadas corretamente são apresentadas de uma forma que agrada o coração. Esta é outra razão pela qual às vezes é tão difícil abandonar a falsa doutrina e os falsos ensinamentos, porque esses falsos ensinos apresentam um futuro mais agradável, mais adequado aos nossos desejos do coração, ao invés de nos afastar do pecado. Uma ótima maneira de saber se sua igreja está pregando a verdade ou não é nesta categoria aí. A lei foi pregada na cruz, sim ou não? Se a sua igreja ensina que não apenas as leis de Moisés foram pregadas na cruz, mas também os mandamentos de Deus, isto é um grande problema. Foram apenas as cerimônias, os tipos, os rituais que foram pregados, mas o mandamento de Deus, dado no Éden na criação, não foi pregado. E se eles ensinam isso, então você não está seguindo a palavra neste momento, você está seguindo doutrinas de homens. Você acha que essa é uma boa linha divisória que podemos utilizar? Com toda certeza, Cristo diz em João que seremos julgados de acordo com a palavra que foi falada. Então, se achamos que a palavra foi pregada na cruz, o que é que será julgado? Nesse caso, nem deveríamos ser julgados, porque nesse caso já acabou. Exatamente. E aí você cria um monte de outros problemas, como vamos tentar falar aqui com o tempo. Mas vamos continuar. A salvação de sua alma está em jogo. Ele deve pesquisar as Escrituras por si mesmo. Por mais fortes que sejam suas convicções, por mais confiante que esteja de que o ministro sabe o que é a verdade, este não é o seu fundamento. Quantos cristãos hoje estão nesse fundamento? Ou seja, eles só aceitam o que os pastores dizem para eles. Eles só aceitam e não pesquisam nas Escrituras para ver se é aquilo mesmo. É isso mesmo? É o primeiro e mais elevado dever de todo ser racional aprender nas Escrituras o que é a verdade. E é isso que temos tentado fazer aqui. Qual é a verdade em meio a todas essas informações? E é o maior e primeiro dever de cada pessoa estudar por si mesma a Bíblia. Na verdade, essa é a nossa missão. Essa é a missão desse canal. Essas coisas que estamos lendo têm o nosso total endosso. É o primeiro e mais elevado dever de todo ser racional aprender nas Escrituras o que é a verdade. Então, é aprender o que é a verdade e, depois, além disso, andar na luz e encorajar outros a seguirem seu exemplo. Devemos estudar a Bíblia diligentemente, dia após dia, ponderando cada pensamento e comparando a Escritura com a Escritura. Com a ajuda divina, devemos formar nossas próprias opiniões, assim como devemos responder por nós mesmos diante de Deus. A questão é que ninguém mais vai te ajudar nesse julgamento a não ser o próprio Jesus. Mas a única maneira de fazer com que Jesus intervenha por você nesse juízo, porque a Bíblia diz que todo mundo vai comparecer nesse tribunal, queremos que Jesus seja nosso advogado ali. Nós não queremos ficar sozinhos nos defendendo. A única maneira de fazer isso é tendo um relacionamento com a palavra. Isso mesmo. É uma boa pergunta a se fazer Deus está me dizendo quem Ele é? Ou eu estou dizendo a Deus quem Ele é? Essa é uma pergunta excelente. Mas se não for perguntado no ambiente correto, pode afastar as pessoas. Não é uma questão de outros fazerem essa pergunta para você. Você mesmo tem que se fazer essas perguntas. Não deve haver esconderijo, nem ego, nem nada quando estivermos a sós com Deus. Os outros seres humanos não participam disso. Isso deve ser somente entre você e Deus. Mas algumas pessoas dizem, mas eu não posso simplesmente ficar fora disso aí? Veja, em 28 de agosto, poucos dias atrás, quando isso aí foi gravado, o Departamento de Segurança Interna publica sem contexto nenhum, orai sem cessar. Este é um verso tirado diretamente da Bíblia. Sim, é 1 Tessalonicenses 5,17. O interessante é que eles não citaram o versículo da Bíblia. Talvez isso teria levantado mais controvérsia ainda, mas é literalmente 1 Tessalonicenses 5,17. Veja, talvez as pessoas estejam ficando cansadas desse assunto. Estão cansadas dessa tal de conspiração, que o governo vai virar cristão, que os protestantes vão assumir o poder. Mas, veja, o motivo do episódio de hoje é mostrar que isso não é boato. Isso realmente está acontecendo. Quando você cristianiza o governo, surgem coisas como o documento do Projeto 2025. O Trump está implementando esse projeto com perfeição. Também temos o Hegseth com a sua tatuagem da Cruz da Ordem de Santa Jerusalém, que é a Ordem dos Templários, subserviente ao Vaticano.
Você também tem o Departamento de Segurança Interna publicando tweets com versículos da Bíblia. E pode ter pessoas que digam: ah, mas isso aí não é um problema, a gente não quer ser realmente um país cristão. Bom, é por isso que lemos aquela citação passada. Porque se você não conhece a palavra por si mesmo, você verá esse sistema chegando e pode parecer algo muito bom, mas se não falar de acordo com a palavra de Deus, não há luz neles. O que estamos vendo é uma fusão do governo e a igreja. Uma espécie de fusão para confundir as linhas. E é isso que veremos com o Doug Wilson e outras coisas que mostraremos à medida que o programa avança. Como, por exemplo, a missa que ocorreu na casa do Trump e outras coisas mais. Então, há uma fusão acontecendo. E eu não sei se o mundo evangélico enxerga que a prostituta, Roma, está se fundindo com esse poder protestante. Quando começamos a ver tweets como esse de agências governamentais citando a Bíblia sem contexto nenhum, vemos que esses são tremores iniciais do terremoto que está por vir, que é a unificação entre a igreja e o Estado, que é algo que eles vão conseguir fazer. A história está se repetindo. O povo de Deus, na época da primeira vinda de Jesus, foi surpreendido com a sua vinda, apesar de terem uma profecia de tempo. Eles poderiam saber quando ele viria. Nós não temos isso, mas temos profecias de eventos que se cumprirão antes da segunda vinda. E, curiosamente, o mundo que está professando conhecer Jesus, que alegam o seguir, não percebem que as ações que eles estão praticando, na verdade, estão os colocando do mesmo lado daqueles que o crucificaram. Agora vamos assistir a um vídeo que prova o que estamos dizendo. Nós vamos ver o pastor Doug Wilson e eu gostaria de sugerir às pessoas que assistam ao debate entre o Doug Wilson e o pessoal do Heritage and Hope para obterem uma compreensão de qual é a base desse movimento nacionalista cristão. Em essência, eles acham que tem que ser pela força, e também queremos destacar o trabalho do pastor Walter Weiss e de Martin Smith, por tudo que eles têm feito ajudando pequenos ministérios como o nosso e o Heritage and Hope, e o Little Light e outros, por ajudarem esse trabalho de levar a mensagem adiante. Então, também quero incentivar as pessoas a assistirem o pastor Walter Weiss e Martin Smith. Então, que Deus os abençoe e os guarde enquanto continuem a trilhar seu caminho. Muito bem, vamos dar uma olhada em Doug Wilson, vamos analisar a mentalidade dele. A mentalidade desse movimento, do nacionalismo cristão, que gostaria de obrigar a nação a tornar-se cristã por meio de leis. Vamos ouvir o Doug Wilson contar-nos a sua opinião e vermos se isso está em harmonia com o que a Bíblia diz que aconteceria no fim ou não. O movimento se autodenomina nacionalista cristão e sua missão é transformar os Estados Unidos, na verdade o mundo, em um mundo cristão. O pastor sênior da Christ Church, Doug Wilson, não esconde suas crenças em Deus e em seu país. Eu gostaria de ver a minha cidade se tornar uma cidade cristã. Gostaria de ver o Estado, um Estado cristão. O meu país, um país cristão. Eu queria ver o mundo ser um mundo cristão. E agora as opiniões controversas de Wilson, como um nacionalista cristão, estão ganhando força, bem no centro de poder de nossa nação, com a recente inauguração de sua nova igreja e a participação do secretário de Defesa Pete Hegseth. Plantar uma igreja em Washington é parte da sua missão para transformar o nosso país em uma nação cristã? Sim. Toda sociedade é uma sociedade teocrática. A única diferença é quem é o Deus de cada uma. Em uma democracia secular, seria Demos, o povo. Em uma república cristã, seria Cristo. O que você diria para um muçulmano que está nos assistindo e que pergunte por que a sua visão é menor do que a minha? Por que o seu Deus é menor do que o meu? Veja, se eu fosse para a Arábia Saudita, eu teria que me submeter às regras do Deus dele. Você disse agora há pouco que quer que o mundo seja cristão. Sim. Então você quer suplantar a religião deles com a sua? Sim, por meios pacíficos, compartilhando o evangelho. Mas ainda há muito trabalho a fazer. Eu acredito que estamos trabalhando em um pedacinho pequeno do mundo. Wilson faz parte do movimento nacionalista cristão mais amplo que está fazendo incursões com a administração Trump, ou a criação de novo escritório de religião liderado por evangélicos, a pastora Paula White Cain. Pessoas são vistas do lado de fora da Casa Branca, orando e falando em línguas. Estamos no solo da Casa Branca e declaramos sua palavra. E agora há um culto de oração mensal no Pentágono iniciado por Hegseth, a conexão de mais alto nível de Wilson com o governo Trump. Não está vinculado a uma organização, mas é o tipo de coisa que adoraríamos que acontecesse. Muito bem, então isso foi apenas um vídeo de 2 minutos para que as pessoas entendessem a mentalidade nacionalista cristã. E eles falaram sobre esse escritório de fé, do qual falamos, que tem a Paula White Cain como chefe desse negócio. E veja, nós não vamos medir palavras aqui.
O cristianismo de Paula White é a versão demoníaca do cristianismo, dizendo que onde ela pisa torna-se solo sagrado e que agora a Casa Branca é o solo sagrado porque ela está lá. Essa é uma mentalidade muito pentecostal evangélica que está permeando todos os corredores da Casa Branca, até mesmo na Suprema Corte, no Congresso e na Câmara. Eles agora estão cheios desse tipo de nacionalismo cristão, essa ideologia sionista que abordamos detalhadamente, e o objetivo é cristianizar o mundo inteiro. O governo agora tem essa visão de que eles precisam proteger essa ideologia específica. Bom, como cristãos, você pensaria que a gente apoiaria isso, mas não é a favor disso que a Bíblia nos diz para lutarmos. Não, de jeito nenhum. Na verdade, quando eu estava assistindo esse vídeo, eu meditei no que ele disse. Foi uma declaração nada convencional de se fazer. Ela meio que chama sua atenção. Ele diz que todo o governo da Terra é uma teocracia. E ele menciona que é assim porque, se não é Deus, na verdade, é Demo, que é o homem. E isso é interessante, porque é exatamente o Rei do Norte e a ideologia do Rei do Sul sendo colocada em prática. Você tem o humanismo secular como o Rei do Sul, e agora o Rei do Norte está em ascensão. E não há nada que o impeça em sua jornada final, como vemos no final do capítulo 11 de Daniel. Então o que está acontecendo agora é que o nacionalismo cristão eventualmente se tornará a síntese de tudo, que é o globalismo cristão. Sim, e quando realmente olhamos para os versículos da Bíblia, que descrevem em grande detalhe o que acontece no fim dos tempos, isso me faz pensar, será que o Doug Wilson e os outros nacionalistas cristãos estão realmente considerando qual será o último estado do mundo? Tipo, se eles forem bem-sucedidos e o mundo inteiro for convertido, será que isso bate com a descrição da Bíblia? É assim que a Bíblia diz que o mundo estaria no fim? Será que todo mundo estaria uma maravilha? Vamos ver uns versos aqui. Apocalipse 18:3. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da fornicação. Que vinho é esse que está deixando todos bêbados? As mentiras de Satanás. São falsas doutrinas. Todas essas mentiras que agora compõem a sua igreja e todos os reis da terra que se prostituíram com ela. Então, é um mundo único, todas as nações embriagadas com falsas doutrinas. Apocalipse 16:14. E essas falsas doutrinas vão aos reis da terra e do mundo inteiro. E mais uma vez, o mundo inteiro está envolvido, como Doug Wilson estava dizendo. E esses têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Isso daí é no fim dos tempos. Eu não acho que ninguém diria que isso aí já passou. E temos aqui Apocalipse 13:3. E todo mundo se maravilhou após a besta. Então, mais uma vez, se o Doug conseguir o que ele quer, o mundo inteiro se converter, isso, na verdade, estará em harmonia com o que a Bíblia diz. Porque, de fato, a Bíblia diz que haverá uma conversão do mundo inteiro em cima de algo. Veja, foi-lhe dado o poder sobre toda tribo e línguas, nações e todos os que habitam sobre a terra o adorarão. E ele exerce todo o poder da primeira besta diante dele. Eu perguntaria ao pastor Doug que poder é esse no final do tempo que todo mundo agora está adorando. Se você está trabalhando para montar igrejas em Washington e você sabe que está tentando converter o mundo inteiro, como você concilia isso com o estado que a Bíblia diz que o mundo estaria no fim dos tempos? No vídeo que você mencionou, que o Heritage and Hope fez em conjunto com o Clash of Minds, com o Walter e o Martin, e mais uma vez, é um ótimo programa para vocês assistirem, houve um ponto muito importante lá que o Walter levantou. Ele desafiou o pastor Doug Wilson dizendo que isso é uma falsa compreensão do milênio, porque é exatamente o que é. Todos esses versos que você acabou de alinhar perfeitamente descrevem o que está acontecendo agora dentro do nacionalismo cristão e que vai se concretizar. Mas a razão pela qual eles não veem nisso é que eles enxergam o milênio como um período em que eles vão trazer o reino de Cristo a essa terra. Quando Cristo voltar, ele vai basicamente endossar o que eles já conseguiram aqui, para começar um reino de paz de 1000 anos com a humanidade, graças aos esforços desse pessoal. Mas não é isso que a Bíblia diz. É semelhante a 1844, quando todos pensavam que a purificação do santuário era a segunda vinda, e devido a isso, não entenderam o que estava realmente acontecendo. Eu acho que a mesma coisa está acontecendo agora na história. Há uma falsa ideia, uma falsa doutrina, uma mentira que Satanás consolidou, criou raízes e está causando cegueira, impedindo que eles vejam o que realmente a Bíblia diz que aconteceria no final. Sim, eu acho que o que falta neste poder evangélico, no poder nacionalista, é a capacidade de articular cada uma dessas linguagens proféticas de maneira visual que nós estamos observando. Porque se isso de fato acabar no milênio, e digamos que essa é a justificação deles, converter o mundo inteiro, né? Mas aí, quando que essa falsa unificação vai acontecer? Sob que bandeira isso acontece? Porque seria um sistema mundial religioso não cristão? Porque à medida que avançamos,
vemos isso repetidamente. A Bíblia indica que haveria um sistema de aparência cristã falsa que seria o verdadeiro inimigo. Veja o que diz Apocalipse 12:17. Nós sabemos que o dragão é Satanás. E ele ainda assim pode ser relacionado ao romanismo pagão, que depois se transformou em Roma cristã papal, que vemos hoje, né? Então este poder, esse falso poder, lutaria contra a descendência da mulher, faria guerra contra ela. E a palavra remanescente já implica que será um pequeno grupo de pessoas. Mas algumas pessoas disseram nos comentários que remanescente não significa pequeno, mas não é isso. Significa que, assim como no tempo de Elias, quando a maioria dos profetas eram profetas de Baal, ele achou que era o único fiel a Deus. Mas não é, Deus disse a ele que ainda havia os 7.000. Agora, o que eram esses 7.000 em comparação a todo o povo apostatado da época, certo? Era um número pequeno. Era um número pequeno. E se formos a Apocalipse 16, na descrição das pragas, há um pequeno interlúdio ali, onde você tem os espíritos malignos aparecendo como rãs, saindo da boca da besta, do dragão, do falso profeta. E isso é para o mundo inteiro. Então, se a sua intenção é transformar o mundo inteiro em cristão nessa terra, durante esse suposto milênio, você está, na verdade, liderando este movimento descrito em Apocalipse 16. É um movimento demoníaco. De fato ele é, e é por isso que ele diz que o estado desse sistema, no final, seria cheio de demônios. Eu gostaria de acrescentar algo no qual estava pensando quando vocês falaram justamente sobre esse poder do fim dos tempos. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo que nos últimos dias haveria esse poder que tem uma forma de piedade, mas que nega o seu poder. Então, até mesmo o próprio Paulo, como você sabe, ou João, ou Cristo, com essas palavras, está dizendo que no fim dos tempos deveríamos prestar atenção neste falso sistema que parece bom, mas que não tem o poder de Deus. Eu realmente gosto do que Paulo diz depois, ele diz, afastem-se deles. Deveríamos sair desse sistema e não adotá-lo. Sim, e precisamos avaliá-lo com relação à norma que temos, que é a palavra de Deus, certo? Então essa ideia de que há um pequeno grupo que resta, que é o remanescente, esse grupo é identificado com duas características descritas aqui no verso. Uma delas são os mandamentos de Deus. E já dissemos aqui, se a sua igreja diz que esses mandamentos não são mais válidos, então você está no lugar errado. Já a segunda coisa é o espírito de profecia. Se a sua igreja não consegue explicar alguns dos muitos elementos proféticos abordados aqui, isso também a desqualifica. Eu ainda diria que se essa igreja leva as pessoas até a cruz, mas não as leva até o trabalho de expiação que Jesus está fazendo no santuário agora, então não é um trabalho completo. Afinal, até a igreja católica te leva até a cruz, não é? Mas eles nunca levam para a obra de expiação do santuário celestial. Esta é uma das principais características do remanescente. E no lado oposto a esse pequeno grupo que guarda os mandamentos, está um grupo que odeia os mandamentos, que vão matar os que querem guardá-los. E eles são identificados com uma marca. Mateus 10:22 reitera isso. Jesus disse que seríamos odiados por causa do nome dele. Então, essa ideia do nacionalismo cristão, de impor e legislar a moralidade cristã, e fazer isso por amor a Deus, na verdade é uma ideia contraditória. Afinal, que justiça é essa que leva à perseguição de outros, ainda mais daqueles que estão guardando os mandamentos de Deus? Há algo claramente errado aí. Só isso já nos deveria fazer enxergar que se trata de um movimento falso, ainda que pareça religioso. Veja só o que diz aqui. Este sistema final não é um no qual todos estarão de mãos dadas, a menos que você esteja falando do milênio, mas esse falso sistema tem que vir primeiro. E Apocalipse 13:15 diz, qualquer um que não adorar essa imagem será morto. Então, em que ponto, na opinião do pastor Doug Wilson, essa matança acontece? Por que isso tem que acontecer antes do milênio ser estabelecido? Eu ainda tenho dificuldade em juntar as peças do cristianismo segundo o fluxo de evento dos nacionalistas. Eles meio que acham que toda essa coisa do arrebatamento, do terceiro templo, tudo isso vai acontecer e esses versos todos da Bíblia simplesmente não vão. Eles não se importam com esses versos, eles os ignoram. Isso porque não se encaixa na ideia deles. Sim, e só para voltar no ponto que o Kenneth levantou, lendo Timóteo, lá não diz apenas que eles teriam uma forma de piedade, mas que eles negam o poder. Eles negam o poder.
Você mencionou o santuário celestial, onde Cristo está fazendo a sua obra de intercessão hoje. Mas eles ainda estão focados na cruz, que é o pátio. Mas hoje ele está no dia da expiação, no Santíssimo, no céu, preparando-se para finalizar a obra do santuário. E é aí que eles negam o poder de Cristo, que é o poder para libertá-lo completamente dos seus pecados. É por isso que o nome dele é Jesus, segundo Mateus 21. Vocês o chamarão Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então é um evangelho fraco que eles querem sustentar, um evangelho que não tem poder. Eles negam o poder de Deus para vencer porque dizem que a lei foi abolida ou alterada. Foi alterada para se adequar ao coração caído do homem. Então esse evangelho que é pregado hoje, que não inclui o poder de superar o poder do santuário, todas essas coisas é negar o poder de Deus. Que é exatamente o que Mateus 24 continua a dizer. Afinal, não foi isso que fizeram nos dias de Noé? Não é exatamente a mesma mentalidade dos dias de Noé? Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. A ideia aqui é de que, como você disse antes, a história está se repetindo. Essa aparência de piedade, mas sem o poder dela. Isso é tentar aceitar a Deus sem a lei dele, aceitar a Cristo sem o sangue dele, sua obra sem a expiação. Vamos dar uma olhada mais detalhada nisso mais tarde. Mas essa ideia de que veremos essa conversão cristã mundial, enquanto a Bíblia diz que há um pequeno remanescente que será odiado pelo mundo, e que aqueles que não adorarem serão mortos, e que o mundo está tão ruim que está indo para sua destruição, como foi nos dias de Noé, este será o cenário quando Cristo voltar. E eu repito, eu ainda tenho dificuldade de entender como eles constroem a escatologia do fim dos tempos. Eles ignoram muitos versos bíblicos. Eles tentam, de qualquer forma, defender esse sistema que usa força na adoração religiosa. Sim, é uma grande contradição. E, na verdade, isso é o padrão de Satanás. Ele é o mestre em criar essas falsificações. Com relação ao que o Kenneth disse, é verdade, vai parecer cristão. 2 Coríntios 11, 13 a 15 diz exatamente isso. Falsos apóstolos, falsos obreiros, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eu não estou falando aqui de Buda, lá, Krishna, não, eu estou falando de pastores mesmo. Homens tentando levar o mundo a ver essa visão que não é verdadeira. Não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é de se maravilhar se os seus ministros agirem da mesma maneira. Você os conhecerá pelos seus frutos. Se eles estão ministrando algo que parece sagrado, mas que está impondo adoração a outros, ora, de onde vem isso? Não é de Deus. E o seu fim será conforme suas obras. Em Mateus 7, 21, 23, você tem ali na tela uma descrição de como será os últimos dias, quando as pessoas virão até ele e invocarão o seu nome, dizendo, Senhor, Senhor, mas eles não poderão entrar no reino dos céus. Eles dirão, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, em teu nome não fizemos milagres, fizemos todas essas coisas em teu nome? Mas Jesus dirá a eles, eu nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu repito a questão, cabe a mim definir quem Deus é, ou é ele que sabe quem eu sou? E o que significa a palavra iniquidade? Iniquidade é pecado, renegar o poder de Deus. Iniquidade significa fora da lei. Se eles estão praticando iniquidade, significa que eles estão fora da lei. Eu queria que as pessoas realmente entendessem isso, porque os nacionalistas e evangélicos, eles gostam de ficar apenas no Novo Testamento. Então veja aqui as próprias palavras de Jesus. Ele mesmo está dizendo quem é o poder do fim dos tempos. Veja, em teu nome fizemos tudo isso. Esse sistema falso do fim do mundo vai usar o nome de Jesus. Vão usar o sangue de Jesus. Então, amigos, Deus está dizendo a vocês, cuidado com este poder que alega ser cristão, que exibe uma forma de justiça, mas que rechaça a lei de Deus, que são foras da lei, porque eles são foras da lei em nome de Jesus. Eu realmente espero que as pessoas comecem a entender o que Deus está nos mostrando aqui. Ele está nos dizendo que no meio desta batalha entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, entre esta visão de mundo religiosa e a visão do mundo secular, entre o mundo anti-Deus e o mundo que parece querer Deus, parece que algo de bom vai sair daí, mas não é verdade. Vai parecer que é bom, mas não é. E para as pessoas que estão nesse movimento, lembrem-se, nós falamos muito nesse canal sobre os milagres que estão chegando. Milagres vão unir o mundo. Todas essas pessoas estão se perguntando como isso vai acontecer. Ora, os milagres vão fazer isso. Veja o que diz o texto. Expulsamos demônios, fizemos milagres. É isso daí. Pessoas que fizeram milagres em nome de Jesus. Mas que Jesus dirá a elas, nunca os conheci, porque vocês rejeitaram minha lei. E o centro da lei de Deus é o sábado, o quarto mandamento. Eu gostaria de trazer um slide aqui. É João 16, versículos 2 e 3.
Lá é dito que eles vos expulsarão das sinagogas, e chegará o tempo em que aqueles que os matarem acharão estarem prestando serviço a Deus. Eles farão essas coisas porque não conheceram o Pai e não conheceram Jesus. Então, mais uma vez, afastem-se deles, porque praticam a iniquidade, eles não têm a lei, eles não têm um relacionamento verdadeiro com Cristo. Ainda assim usarão o nome dele, farão milagres dizendo que vem de Jesus. Eles serão os que promulgarão o sistema da marca da besta, e perseguirão pessoas, as impedirão de comprar e vender, e eventualmente as condenarão à morte. Eu percebi que a nossa sessão de comentários está ficando cada vez maior. Eles estão falando sobre doutrina adventista, que nós somos muito tacanhos e tudo mais. Veja, eu realmente estou orando para que no final as pessoas enxerguem o quanto estamos arriscando os nossos pescoços para declarar publicamente o quão perigoso é este movimento. Nós estamos plantando sementes aqui, não estamos tentando condenar pessoas. Pelo contrário, queremos ajudar todos. A mensagem do terceiro anjo é chamar as pessoas para fora de Babilônia, é avisá-las sobre essa marca, esta imagem. E temos que dizer claramente o que vai acontecer na América. Vai envolver igrejas protestantes, haverá a manifestação física de Satanás, como disse Alice Bailey, com a externalização da hierarquia, e as igrejas acharão estarem fazendo o serviço de Deus ao imporem moralidade, ao imporem o cristianismo a nível governamental sobre todos. Mas o verdadeiro cristianismo será um remanescente, será um grupo pequeno de pessoas em comparação com o resto do mundo. Este pequeno grupo, o remanescente, não baseia seus méritos em suas obras, como já mostramos nos versículos. Eu quero mostrar ainda mais. Quero mostrar qual será o fundamento deles, em que eles se apegarão. Não são em suas obras, não são em milagres, mas sim na palavra de Deus. Este é o firmamento deles. Confira só. À medida que a tempestade se aproxima, uma grande classe que professou fé na mensagem do terceiro anjo, mas não foi santificada pela obediência à verdade. Então veja só, tem uma diferença entre entender a verdade e praticar essa verdade. Eles conheceram a verdade, mas abandonaram a sua posição e se uniram às fileiras do inimigo. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, passaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. E, quando a prova é imposta, eles estão preparados para escolher o lado fácil e popular. Eu destaquei isso porque eu quero que isso fique gravado na mente das pessoas. Se você vir um movimento de reavivamento que está tomando conta do mundo todo, que é popular, mas de doutrina fraca, sem levar em conta a lei de Deus, então, meu amigo, você está olhando para o lado fácil e popular. É como disse o Andrew, a mensagem deles é fácil, é reconfortante. Veja o que o texto diz. Homens talentosos de fala agradável, que antes se regozijavam na verdade, empregam seus poderes para enganar e desencaminhar almas. Tornam-se os inimigos mais ferrenhos de seus antigos irmãos. É como disse Jesus, vocês serão odiados por causa do meu nome. O lado popular e fácil será um dos sinais que você está no caminho errado. Sabe qual é o lado popular e fácil com relação à adoração? É o dia em que todos os outros guardam. Guardar o dia da lei de Deus será realmente difícil. O fácil será seguir a multidão e seguir o mandamento que todos estão seguindo, que é guardar o domingo. Difícil será guardar o sétimo dia, que diz a lei original de Deus. Sem dúvida, este é um dos sinais. Quando os observadores do sábado são levados aos tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas, ou seja, aqueles que chegaram a acreditar na verdade, mas que a abandonaram, serão os agentes mais eficientes de Satanás para deturpá-los e acusá-los, e por meio de falsos relatos e insinuações para incitar os governantes contra eles. Veja, talvez hoje você seja um guardador do sábado e esteja pensando, quando tudo isso acontecer, eu vou dar o meu jeitinho para me sentir confortável, vou me apegar a essa mensagem do amor de Jesus. E veja, nós aqui defendemos o amor de Jesus em toda a sua extensão. Não estamos tentando reduzir isso de forma alguma, só estamos dizendo que isto será usado como argumento para diluir a mensagem clara de quais são nossas responsabilidades. E vemos que muitos serão levados, e aqueles que ficarem, estes irão, basicamente, ser sujeitados ao ridículo, à perseguição, e as pessoas que costumavam ser amigas delas serão as suas piores inimigas. Isso pinta um quadro muito diferente do que eu penso que os cristãos nacionalistas enxergam. Eles acham que vão converter o mundo, construirão o terceiro templo, aí virá o arrebatamento pré-tribulação, e o resto não importa, a gente não vai estar na terra. Mas não é isso que a Bíblia diz. Em João 14,15, ele conecta o amor por Jesus diretamente à lei dele. Graça é a influência divina sobre o coração e seu reflexo visto na vida. É um favor imerecido que Deus habite conosco e perdoe nossos pecados, e nos dê o seu caráter, nos dê o seu espírito para vencer. Este é o amor de Deus. Esta é a conexão entre os dois que você não pode separar. E assim, qualquer coisa que separe o amor de Deus da lei dele é um falso sistema. E não devemos ter medo da norma de Deus.
porque Deus providenciou a provisão em Cristo para que possamos encontrá-los nessa norma por meio de seu Filho, pela fé em sua palavra, e então deixando a santificação, por meio do Espírito Santo, trabalhar em nós. E quando dizemos trabalhe em você, não é como um interruptor de luz, tá? Que de repente você tem a habilidade de fazer coisas que não era capaz de fazer antes, ou deixar de fazer aquilo que você não conseguia deixar antes. Este processo é aprender a se entregar. Você aprende a abandonar essas fraquezas e a usar os seus talentos para honrar a Deus ao invés de desonrá-lo. Todos nós temos a oportunidade de usar o que Deus nos dá quando entregamos esses talentos para Ele, mesmo que não saibamos o que isso significa. Temos que pedir, Senhor, ajude-me a entender qual é o seu plano para mim. Dá-me forças para trilhar esse novo caminho. E aos poucos, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, Deus trabalhará no coração e mente que está disposto a ser trabalhado. É quando não queremos mais nos submeter a Ele que começamos a endurecer nosso coração. Muito bem, o próximo videoclipe nos mostrará como essas duas coisas estão se fundindo. A Bíblia aponta para o dragão, besta e falso profeta. E a gente fala disso o tempo todo. Estes três são os poderes principais nos quais devemos nos concentrar. Eles são a base central da nossa mensagem com relação ao poder do inimigo que devemos prestar atenção. Não é no Oriente Médio, não é na China. É o dragão, a besta e o falso profeta. Agora, a besta e o falso profeta, que é a união entre Roma Papal e o protestantismo apostatado, esses dois serão amigos. Eles vão trabalhar juntos. O falso profeta vai recuperar o poder da primeira besta. E porque sabemos disso, temos que começar a ver os elementos desses dois aí se unindo. Mas é muito estranho ver, porque você tem um sistema na mãe, com adoração a Maria, ídolos, santos, essas coisas. E em sua maior parte tem um sistema protestante, que, teoricamente, rejeita essas coisas. Então, como será possível que esses dois vão acabar se unindo? Bom, para isso, você precisaria de uma espécie de pessoa que atuasse como agente para esta união. O próximo videoclipe vai mostrar isso, como Donald Trump está agindo como essa peça de união. Em um ponto, ele está sentado em um refeitório com o mais poderoso dos líderes evangélicos do país, incluindo o filho de Billy Graham, Paula White, falando sobre como Trump é um grande administrador para os evangélicos, para fazer a América uma nação cristã. E enquanto isso, em sua casa em Mar-a-Lago, ele tem padres abençoando uma imagem de ídolo de Maria, que, segundo eles, foi quem protegeu-o na tentativa de assassinato em julho. E, simultaneamente, a mãe e a filha estão sendo unidos através da figura do Trump. E isso é realmente fascinante. Acho que as pessoas deveriam começar a ver como esse crossover vai acontecer. E para que isso aconteça, você precisa de pessoas como Donald Trump para ajudar a unir as duas coisas. Na verdade, já tivemos mais de 1000 líderes religiosos na Casa Branca. Obrigado, senhor presidente, por nos convidar aqui. É como disse certa vez o grande reverendo Billy Graham. Ele disse: Deus provou seu amor na cruz quando Cristo foi pendurado. Já era hora de nós termos um papa que potencialmente poderia ter votado no atual presidente. Sim, ele votou como republicano nas eleições de 2024. Ele votou no presidente Trump. Então, isso foi um bom presságio para um possível relacionamento de trabalho com o presidente. Água benta. Da Nossa Senhora de Fátima, por tantos motivos. E por quê? Acreditamos que ela teve um papel na salvação dele naquele dia de julho, entre outras coisas. Então, como sacerdotes, eu peço que vocês se unam ao bispo nesta oração sobre a estátua enquanto a entregamos ao presidente Trump, para que sirva como guardião dele em sua nova administração. Que esta imagem de Maria inspire o presidente Trump, sua esposa Melania, seu filho Barron e toda a família Trump ao ver esta imagem em sua casa. Eles são seus filhos e filhas, chamados ao Sagrado Coração do seu Filho, como todos nós. Tem sido o sonho dos últimos 3 papas, que um dia todos os cristãos se reunissem para celebrar a Eucaristia. Porque, basicamente, a ideia é de que todos os cristãos se unam, como disse o apóstolo Paulo, para celebrar a Eucaristia. Então haveria unidade entre os cristãos. Mas o problema é que, como ambos já mencionaram,
que é a ideia católica romana da Eucaristia. Eucaristia é quando as pessoas vão para o que chamamos de ceia do Senhor. E, basicamente, os católicos acreditam que estão realmente participando da carne literal de Cristo quando comem aquela hóstia. Que, aliás, nem é pão. Aquilo lá simplesmente derrete na boca. Isso porque não devemos mastigar a carne de Cristo. A ideia é essa. E o vinho que o padre bebe, que nem chega a ser dado aos membros comuns, supostamente aquilo foi transformado no sangue literal de Cristo. A isso se chama transubstanciação. E sabemos que isso não é bíblico de forma alguma. É uma visão mágica do pão e do vinho. Então, por que você iria querer ir a um congresso chamado Congresso Eucarístico? Veja, Satanás é um especialista em esconder as reais motivações no Jardim do Éden. Não é? Ele usa camuflagem. Ele aparece como uma bela serpente, o mais belo animal, segundo o próprio Ellen White, lá do jardim, e o mais sábio de todos. E é por isso que devemos ser sábios como serpentes. Ele diz a Eva: ei, você sabia que se comer do fruto dessa árvore será super sábia, você será abençoada? Mas debaixo dessa proposta havia o engano. A descrição do papado feita por Ellen White é a melhor descrição que eu já li. Por trás da aparência variável do camaleão, há o veneno invariável da serpente. Então Satanás pega algo que parece bom, mas que não é, porque o resultado final e a motivação estão errados. Portanto, eu não prevejo que nenhum adventista devesse ir a um congresso eucarístico para promover unidade familiar, unidade conjugal, unidade da igreja. Para mim, isso simplesmente não faz o menor sentido. Porque nós sabemos que este sistema é o anticristo da Bíblia. E eu sei que isso não é algo popular de se dizer em um programa como esse, que vai para o mundo inteiro em diferentes tipos de pessoas. Mas eu encorajo todos a fazerem sua pesquisa. Pesquise a história, pesquise a sua Bíblia com oração, pedindo a orientação do Espírito Santo. E você verá que é muito perigoso colocar-se em um ambiente como este. Muito bem, eu acho que o pastor Bohr está certíssimo em chamar o papado pelo que ele realmente é. E também por dizer o que a Eucaristia realmente é. Que é a mais pagã de todas as cerimônias que você poderia ter. É literalmente canibalismo. É o sacrifício, segundo eles, literal de Cristo, diariamente. A cada hora tem uma missa acontecendo em algum lugar do mundo. É o Salvador sendo sacrificado a cada momento no mundo. Isso não é bíblico. Eu achei que a explicação de Stephen Bohr, a de que Satanás é o mestre em disfarçar a verdadeira motivação e o que realmente vai acontecer a partir disso, muito boa. É isso mesmo que está acontecendo no momento. Todo mundo acha que essa é uma ótima ideia para unir o cristianismo no mundo inteiro, para que assim haja paz. Mas na verdade vai trazer a maior destruição que essa terra já viu. Um tempo de angústia como nunca houve. Então, eu acho bem interessante. Mas outra coisa era a música de louvor que estava sendo cantada. Depois houve uma citação do Trump, que ele estava falando, e aí foi para a música, né? Eles estavam cantando aquela música focada na cruz, Cristo na cruz. E eu me lembrei que, na Igreja Católica, Cristo geralmente é apresentado apenas de duas maneiras. Uma é pendurado na cruz e a outra como um bebê. Mas, de modo geral, é sempre ali na cruz. É cruz, 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 crucificação, crucificação, crucificação. E aí você tem aquela música evangélica que foca da mesma forma. Em certo sentido, está muito alinhada com a representação católica de Cristo. Sempre pendurado na cruz, sempre crucificado. Mas o que ele está fazendo depois da cruz, eles não tocam neste assunto de maneira nenhuma. No lugar disso, eles exibem esses rituais na terra, essas cerimônias com a sua hóstia idólatra, que é levantada no lugar de Cristo. Tudo isso para desviar a atenção do que Cristo está fazendo hoje lá no céu. Neste sentido, a teologia evangélica está alinhada com a teologia católica. E você não ficou arrepiado ao ver aqueles homens curvarem-se diante de Maria, que na verdade não é Maria, é Semiramis, passada de geração em geração na Babilônia? Eles fizeram desserviço ao nome de Maria, a verdadeira Maria. Mas a verdade
é que ela não é mais exaltada do que qualquer outra pessoa mortal, e há muitas maneiras de se provar isso na Bíblia. Mas, vez após vez, eles disseram, vamos orar por essa imagem para que ela proteja o Trump, assim como Maria o protegeu em sua tentativa de assassinato. É tanta blasfêmia acontecendo naquela cena que eu, sinceramente, a única justificativa para que os católicos consigam assistir aquela cena sem ficarem doentes com aquilo é pelo fato deles não conhecerem o que a Bíblia diz. É a única maneira. Porque quando olhamos para o catecismo, começa a fazer sentido, porque eles mudaram completamente os mandamentos. Se você é católico, lembre-se do que dissemos no início do programa. Estude a Bíblia por si mesmo e descubra por si mesmo que a Bíblia foi alterada. O que acabamos de assistir só está sendo aceito como normal hoje porque eles mudaram os mandamentos de Deus. Eles apagaram o segundo mandamento. Se você olhar aqui na tela, você vê que o segundo mandamento foi apagado, o que proíbe a feitura de ídolos. E eles fizeram isso porque a Igreja Católica achou que tinha o poder e autoridade para fazê-lo. Além disso, eles também modificaram o dia de adoração. Eles moveram o dia de sábado para o terceiro mandamento e mudaram também o dia para o domingo, o primeiro dia da semana. E como apagaram o segundo mandamento, para continuar com 10, eles dividiram o 10º mandamento. Eles dividiram o 10º em 2. Então ficou, não cobice a mulher do seu próximo, e o outro mandamento, não cobice os bens do teu próximo. E a maioria dos católicos não tem ideia disso. Por isso, encorajamos que eles estudem a Bíblia por si mesmos. Isso os faria enxergar que aquilo era um ídolo, e as palavras que aquele anfitrião disse são claramente blasfemas. Eu posso dizer a você, tendo estudado com vários católicos ao longo dos anos, que eles basicamente, quando são deparados com estas verdades, como por exemplo o do quarto animal de Daniel, que é Roma, os papas colocando-se no lugar de Deus, afirmando perdoar pecados, na maioria das vezes os católicos me dizem, sabe de uma coisa, eu sempre achei isso um pouco estranho. Ou, quando eu era criança eu achava estranho mesmo isso ou aquilo. Eu não entendi aquilo que a gente tinha que fazer no domingo, na missa. No fundo, eles todos me dizem que sempre sentiram que algo estava errado. Aí quando finalmente estudaram a Bíblia, a maioria deles diz que ficaram aliviados porque agora faz sentido. Então a grande maioria deles, de fato, não entende o que está acontecendo. Eles simplesmente seguiram isso no automático, dependendo de outras pessoas para lhes dizer o que fazer. E eles não são incentivados a lerem a Bíblia, mas sim a praticarem as tradições, as opiniões dos homens, né? Sim, e isso tem muito peso para eles. Veja, não estamos condenando pessoas. Na verdade, queremos ajudá-las. Na verdade, acho que grande parte dos convertidos à Igreja Adventista do Sétimo Dia vem do catolicismo, porque existe uma delimitação bíblica tão evidente, a diferença é tão clara entre o catecismo e o adventismo, que ao estudarem a Bíblia, fica claro para eles o caminho que devem seguir. Já mostramos aqui em outros programas que até a Igreja Católica admite que os adventistas do sétimo dia não são como as outras igrejas. A gente já mostrou muita coisa que provavelmente mostraremos de novo, né? Porque as pessoas precisam ouvir essas coisas de novo. Precisam entender que há uma diferença enorme entre as duas coisas. E a mãe prostituta sabe que as suas filhas estão submissas a ela sob duas doutrinas, a da imortalidade da alma e a da santidade do domingo. Irmão Andrew, por que você não fala um pouco mais sobre essas duas coisas e nos mostre a consequência quando começamos a mudá-las? Com toda certeza, vamos lá. Olhando para as duas tábuas aí na tela, podemos ver que houve uma mudança em relação ao que foi dado biblicamente e o que foi alterado pela tradição. E há uma profecia em Daniel 7:25 que diz o seguinte: diz que o pequeno chifre, que é o poder romano, dirá grandes palavras contra o Altíssimo, perseguiria os santos do Altíssimo e tentaria mudar os tempos e a lei. E seriam entregues em suas mãos até um tempo, tempos e metade de um tempo. E ali no fim do versículo diz que esse período de tempo duraria 3 anos e meio, o que equivale a 1260 anos, que é o período da Idade Média. A perseguição, que durou de 538 a 1798. Mas no meio disso, podemos ver que está sublinhado em negrito, dizendo que tentaria mudar os tempos e a lei. Então esse poder que surgiria iria mexer com a lei de Deus. E também diz tempos. Bom, quais leis têm a ver com tempo? A única lei que tem a ver com o tempo nos 10 mandamentos é o sábado. Então sabemos que ele iria alterar essa lei, criando uma falsificação dela. E ele fez isso com o dia do sol, que na verdade começou em 321 d.C., sob o imperador Constantino. E mais tarde foi aplicado até o ponto em que os guardadores do sábado começaram a ser punidos naquela época, em 538, quando o Papa assumiu totalmente o poder. Agora veja essas palavras em itálico. Diz lá que ele diria grandes palavras contra o Altíssimo.
e eu estou usando a concordância Strong aqui. Grandes palavras é o código 4406 na concordância do Strong. E essa palavra, na verdade, é utilizada para mandamentos. Então diz que o poder do chifre pequeno diria mandamentos. Ele mudaria os mandamentos de Deus. Então não se refere apenas a leis genéricas, mas sim no contexto dos mandamentos. Agora eu quero falar um pouco sobre o segundo mandamento, porque este mandamento foi apagado do Decálogo. Mas antes disso, qual é o mandamento mais longo de todos os 10? Qual tem mais palavras? Qual é o maior? É o quarto mandamento. É o quarto mandamento, você está correto. E sem este mandamento, não sabemos quem deu essa lei, porque é este mandamento que nos diz quem é o legislador. É o Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Mas, o que é interessante no segundo mandamento é que ele também foi alvo do chifre pequeno. Vamos entender por quê. Vamos ler Êxodo 20, versículos 4 a 6. Agora veja, este é o segundo mandamento mais longo do Decálogo. Então o chifre pequeno não apenas alterou o mandamento mais longo, mas também o segundo mais longo. Agora, por que Deus fez esses mandamentos tão longos? Veja só, diz assim: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, isso já abrange muita coisa. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás. E é exatamente o que vimos no clipe. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, dentro do segundo mandamento, que fala sobre não fazer nenhuma imagem para tomar o lugar de Deus, ou adorá-los de qualquer forma, ou admirá-los por qualquer motivo, ou mesmo pedir a ajuda deles, bom, aqui temos Deus descrevendo quem Ele é. Mas o que eu quero dizer é que quando Ele diz, se me amam, guardem o meu mandamento, isso é a mesma coisa que Cristo diz em João 14,15. Ou seja, grande parte do Novo Testamento, na verdade, cita o Antigo Testamento, inclusive o próprio Cristo. Sendo assim, não seria curioso se esse chifre pequeno quisesse bagunçar esse mandamento? E há outra coisa muito interessante. Uma coisa que estou tentando fazer com esses estudos bíblicos linha por linha é procurar por palavras e frases repetidas em outros lugares. Eu então comparo ambas e vejo o sentido por trás delas. Então, um pouco mais adiante no livro de Êxodo, e é Êxodo 34, isso acontece. Veja, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, depois que a primeira foi quebrada por ele, né? Aí ele desceu o monte, depois de 40 dias, e na verdade, o que o povo estava fazendo lá embaixo? Bom, o povo não sabia o que tinha acontecido com Moisés, e o que o povo foi fazer como resultado disso foi adorar ídolos. Construíram um ídolo para adoração. E ainda disseram que aquele ídolo os havia tirado do Egito. Então eles fizeram um ídolo bem ali. Mas isso que estamos lendo agora acontece depois que ele foi buscar os segundos 10 mandamentos. Então aqui o próprio Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, subiu ao Monte Sinai, como o Senhor tinha ordenado, e tomou na mão as 2 tábuas de pedra. E o Senhor desceu na nuvem, e se pôs com ele ali, e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso e compassivo, longânimo e rico em bondade e fidelidade, que mantém a misericórdia para com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que de maneira nenhuma inocentará o culpado, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Aqui Deus está citando o segundo mandamento, e ele proclama o seu nome aqui. Ele está dizendo quem ele é, como ele é. Sou um Deus de misericórdia, mas também sou um Deus de justiça. Se considerarmos isso, vamos em Êxodo 20, versículos 4 a 6, no segundo mandamento ainda. Veja as semelhanças. Mostro misericórdia a milhares que me amam, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. E é claro, aqui Deus está dizendo quem ele é. Deus não quer que façamos outras imagens para nos curvarmos diante delas. E é justamente esse mandamento que foi desrespeitado. Foi um dos 2 alterados pelo chifre pequeno. Certo, considerando isso, vamos voltar ao Jardim do Éden depois da queda. Adão e Eva tiveram seus 2 primeiros filhos. Estou falando de Caim e Abel. E ali nos fronteiros, no Jardim do Éden, eles fazem um sacrifício. Abel vem trazendo o que Deus pediu, mas Caim veio trazendo o que ele bem quis. Ele basicamente fez o seu próprio sacrifício. Ele substituiu o que Deus especificamente deu a ele, no que diz respeito à adoração e salvação. Ele basicamente criou sua própria versão do que deveria ser feito.
Ou seja, aquele é o início da idolatria. Ele criou um sistema substitutivo de adoração a Deus. Em certo sentido, ele não estava adorando o mesmo Deus que seu irmão, ele estava criando o seu próprio Deus. Então, este foi o primeiro ato de idolatria. E o sistema de prostitutas de que estamos falando, esse sistema que estamos denunciando nesses últimos episódios, é um sistema de idolatria. A Bíblia usa a palavra abominação no Antigo e no Novo Testamento, seja em grego ou hebraico, sempre se referindo à idolatria. Muito bem, aqui temos Trump em uma conferência evangélica, ao mesmo tempo em que acontece essa cerimônia pagã com ídolos em sua casa. E esta é a versão moderna do cristianismo. De um lado, ele coloca Paula White como chefe do escritório da fé da Casa Branca, enquanto em sua própria casa ele conduz missas pagãs. Ora, você não pode dizer que representa o Deus da Bíblia ao fazer esse tipo de coisa. É por isso que estamos mostrando às pessoas as conexões entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus sempre relaciona a palavra amor com a guarda da sua lei. E não de uma maneira de justiça própria, mas de uma maneira que você reflita a gratidão que tem pela salvação que ele lhe deu de graça. Algo de que não temos mérito algum. Agora, quanto mais começar a mudar a lei de Deus. Quem realmente teria audácia para fazer isso? O homem do pecado, aquele que se senta no templo de Deus afirmando ser Deus. Aquele que diz que pode perdoar seus pecados? Eu não consigo imaginar uma afirmação mais blasfema do que essa. Eu espero que isso chegue às mesas de pastores, padres, bispos e cardeais, porque estas também são pessoas que precisam de ajuda. Alguns deles não necessariamente conhecem a totalidade do sistema em que estão inseridos. Talvez eles acabem sendo marginalizados por causa disso, mas nós também queremos chamá-los. Queremos que entendam que Deus os ama e se importa com eles. Certo, então naquele vídeo onde a Maria é creditada por salvar a vida de Trump, agora ela está sendo exaltada no lugar de Deus, mas é Deus quem preserva nossas vidas. Ele é aquele que deixa o juízo cair sobre os ímpios. Somente Deus merece o crédito, nem Maria, nem santos, nem anjos. Veja, nós temos anjos da guarda que nos protegem, mas depois de um livramento agradecemos a quem? A Deus ou aos anjos? Então, qualquer coisa que tire nossos olhos de Jesus é plano do diabo. Qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de santo, qualquer tipo de qualquer coisa que represente algo espiritual, algo mais profundo, que tome o lugar de Deus em seu coração, é a idolatria. Sim, absolutamente verdade. E veremos cada vez mais essa fusão acontecendo no mundo real. Veja, hoje as pessoas estão confiando na inteligência artificial mais do que nunca. Tem gente que me disse, você está mentindo porque a inteligência artificial disse o contrário. Ora, eu digo a elas, pesquise melhor. Veja um exemplo aqui. Quando você digita mandamentos católicos versus Bíblia, a inteligência artificial diz: os mandamentos católicos não são diferentes dos mandamentos da Bíblia. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas já mostramos aqui a diferença enorme entre os mandamentos da Bíblia e os mandamentos católicos. Os mandamentos católicos removem a adoração e reverência de alguém que fez tudo por você para alguém que não fez nada por você. Sabe, eu sinto um calafrio na espinha quando vejo pessoas colocando Maria no lugar de Deus. Eu gostaria de ajudá-los a enxergar o que eles estão, na verdade, fazendo a Maria, Jesus e Deus ao exaltar Semiramis, achando que ela é Maria, ou que Maria chegaria a dizer, sim, venham até mim e me adorem. Não, ela diria, não façam isso. Ora, até mesmo Gabriel recusou ser adorado quando o profeta se ajoelhou perante ele. Então, não devemos cair nas armadilhas da inteligência artificial. Temos que saber discernir as coisas. As pessoas que a programam ou são de Deus ou não são de Deus. Pelos frutos os conhecereis. Mas mesmo um teste simples de inteligência artificial mostra que essa tecnologia não foi escrita com Deus em mente. Veja, eu não acho que a inteligência artificial vai estar sempre errada, mas com certeza ela é muito perigosa. Nos episódios anteriores já falamos que há uma influência demoníaca por trás dela. Dependendo de como se usa, você pode estar quase que brincando como um tabuleiro Ouija, dependendo do que está procurando. Então é arriscado recorrer à inteligência artificial para responder questões sobre salvação. Leia você mesmo a palavra de Deus. Peça a Deus que lhe mostre o que é a verdade e ele lhe mostrará. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele também não precisa ser sacrificado repetidamente. É como diz em Hebreus 7:27. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, pois isso ele fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Porém, contrariando o que acabamos de ler, temos o poder do chifre pequeno, que, de acordo com Daniel 8:12, anularia isso que acabamos de ler.
A mensagem do santuário celestial, de onde Jesus está agora, o que ele está fazendo, esta mensagem é jogada pelo chão por esse sistema falso, que aliás está sendo exaltado agora em 2025. Veja, por exemplo, que na casa do próprio presidente dos Estados Unidos aconteceu uma missa. Sistema este que vai contra a doutrina do santuário celestial, colocando Maria no lugar de Jesus, abençoando imagens. Isso não poderia ser mais pagão. Todo esse conceito de missa vai contra a ideia de que Jesus não precisa mais ser sacrificado repetidas vezes. Portanto, o sacrifício de Jesus na cruz foi feito de uma vez por todas, não há necessidade de se ficar repetindo esse sacrifício. Ele disse na cruz: está consumado. Agora, Jesus está no santuário celestial, cumprindo o seu papel de intercessor, fazendo a obra de intermediador para reconciliar o homem com Deus. Esta porta, que Cristo abriu com o seu sangue de uma vez por todas, jamais será fechada. Mas o objetivo de acabar com a existência do pecado estava apenas começando. É como você disse, estamos no pátio, e Deus deseja que saiamos dele para entrarmos no santuário. Bom, toda esta batalha que está acontecendo na compreensão desses sistemas falsos e o que os constitui, isso também foi a luta dos reformadores. No Grande Conflito diz: a ordenança bíblica da ceia do Senhor foi suplantada pelo sacrifício idólatra da missa. Sacerdotes papais pretendiam, com sua farsa insensata, converter o simples pão e vinho no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Com presunção blasfema, eles declaravam abertamente o poder de criar Deus, o Criador de todas as coisas. Os cristãos eram obrigados, sob pena de morte, a professar sua fé nessa horrível heresia insultuosa aos céus. Multidões que se recusaram foram lançadas ao fogo. Eu sinto que as pessoas acham que somos muito duros quando falamos claramente sobre o quão horrível é a missa e a procissão também. Mas aqui diz que os cristãos eram obrigados a isso. Eles eram obrigados a crer nisso. E é por isso que voltamos a esse assunto sempre, porque talvez vejamos o passado acontecer novamente em nosso futuro. Por isso é necessário compreendê-lo. O pastor Stephen Bohr disse que eles desejam voltar a forçar todos a participarem desse ritual pagão. Quando se estuda os 7 selos, e talvez possamos fazer um episódio sobre isso, você descobre que a história destes selos se repetirá no final. Especificamente, a perseguição, que durou 1260 anos, vai se repetir por um breve período, só que com maior intensidade no futuro. Roma quer que o mundo volte à Idade das Trevas. A crueldade e perseguição do passado ocorrerão novamente no futuro. Isto vai acontecer. Sim, será cristão contra cristão. Não há dúvida sobre isso. E veja o que fez Lutero, porque precisamos tirar lições do passado, né? É por isso que Deus nos deu esse livro. Cada pergunta, cada situação que você pense, alguém viveu essa situação de alguma forma ou maneira no passado e Deus nos dá a capacidade de entender como gerenciar isso pela experiência que os outros passaram. Então eu pensei que seria interessante ver como Martinho Lutero lidou com essa situação, porque a reforma estava acontecendo e o papado queria matá-lo. Muitos queriam a vida dele. Sendo assim, ele poderia facilmente ter defendido algum tipo de guerra, de uso da força, mas veja como ele lidou com isso. E eu acho que devemos seguir o exemplo dele, de Martinho Lutero. Logo se espalhou por Wittenberg a notícia de que Lutero havia retornado e queria pregar. Pessoas vieram de todas as direções e a igreja ficou lotada. Ao abordar as medidas para abolir a missa, ele disse: então veja, o que aconteceu foi o seguinte. A reforma protestante estava começando a ganhar tração. As pessoas estavam se empolgando com ela. Mas, no zelo de pessoas como Carl Scott, que começou a querer destruir ídolos, as igrejas católicas, destruir tudo, as pessoas começaram agora a recorrer à violência para impedir que a missa acontecesse. Mas como Lutero lidou com isso? Veja, a missa é uma coisa ruim. Deus se opõe a ela. Ela deveria ser abolida, e eu gostaria que a ceia do Evangelho fosse instituída em todo lugar. Então veja, Lutero estava deixando claro que ele era contra a missa, que ele não queria que ninguém participasse disso. Porém, disse ele, eu nunca defenderei a violência. Ninguém seja arrancado dela à força. Ele gostaria que a ceia do Evangelho fosse instituída em todo lugar, ou seja, o lava-pés,
Nós fazemos essa comunhão hoje em dia. Quando Jesus disse comam e bebam do meu corpo e sangue, ele está falando sobre comer através da absorção de sua palavra, o Antigo e Novo Testamento. Mas Lutero disse que ninguém seja arrancado da missa pela força, porque aí estaríamos agindo como Satanás. Temos que deixar os resultados para Deus. Vamos pregar, mas o resto pertence a Deus. Se eu recorrer à força, o que eu vou ganhar com isso? Deus faz mais com o simples poder de sua palavra do que você, eu e todo mundo poderia fazer com o seu próprio esforço. Deus conquista o coração, e quando ele faz isso, a vitória está ganha. Essa é a lição que temos que aprender. Temos que permanecer na palavra de Deus como mecanismo de defesa nesta batalha. Não devemos responder à violência com mais violência. No início, você disse uma frase que diz assim: força sobre o livre-arbítrio. O oposto disso é o livre-arbítrio sobre a força. Isso mostra a diferença entre Cristo e Satanás. Sim, Satanás é poderoso e ele força o direito de escolha, mas Cristo defende o direito sobre a força. Ele foi obediente até a cruz e obediência de morte. Ele não levantou a mão para se defender ou para condenar alguém ou mesmo derrubar os romanos. Tudo foi feito de forma justa e caráter perfeito. E foi assim que ele derrotou Satanás na cruz. E é assim que ele nos dá a vitória hoje, para vivermos uma vida que ele viveu em retidão. Então é o direito de escolha acima do poder. É o oposto completo de um sistema que quer anular a lei de Deus por meio das constituições, no sentido de adoração e controle da consciência das pessoas. A força sobre a liberdade de escolha é a característica de Satanás. Martinho Lutero continuou, veja: estou pronto para pregar, argumentar e escrever, mas não obrigarei ninguém, pois a fé é apenas um ato voluntário. Lembre-se do que já fiz. Levantei-me contra o Papa, as indulgências e os papistas, mas sem violência e tumulto. Também apresentei a palavra de Deus, preguei, escrevi, e então parei. E enquanto eu dormia, a palavra que eu havia pregado derrubou o poder do Papa, de modo que nenhum príncipe ou imperador jamais lhe desferiu um golpe tão grande. Da minha parte, não fiz quase nada. Foi o poder da palavra que fez todo o trabalho. Se eu tivesse apelado à força, a Alemanha poderia ter sido inundada de sangue. Mas qual teria sido a consequência? Ruína e destruição da alma e do corpo. Portanto, mantive-me em silêncio e deixei a palavra correr por toda a extensão da terra. Isso vai acontecer novamente? Sim, vai acontecer. E sabe, nós precisamos ler de novo o grande conflito. E aqueles que nunca leram esse livro, por favor, adquiram uma cópia de O Grande Conflito, porque tudo que aconteceu no passado deste mundo, na Idade Média, vai se repetir em um breve período de tempo nessa terra em nosso futuro. Então temos que estar preparados. E veja o que fez a palavra: derrubou o papado na época em que ele praticamente controlava o mundo inteiro. Ele podia fazer o que quisesse. Poderia mandar prender qualquer um, jogar qualquer um na fogueira, mas Lutero, sem violência alguma, desferiu um fortíssimo golpe nele. Ele não precisou de guerreiros, apenas da palavra de Deus e da fé de crer que Deus cumpriria a sua promessa. Eu vou encerrar porque isso completa o final desta citação. Aqueles que se esforçam para obedecer a todos os mandamentos de Deus serão contrariados e ridicularizados. Isso aí vai contra a ideia de que todo mundo será convertido para o cristianismo. Continuando, eles só podem permanecer firmes em Deus. Para suportar a provação que se lhes apresenta, devem compreender a vontade de Deus que se apresenta em sua palavra. Só podem honrá-lo se tiverem uma concepção correta do seu caráter, governo e propósitos, e agirem em conformidade com eles. Certo, por que isso é relevante para este assunto? Porque se pensar em Doug Wilson, onde isso começou? Se ele tivesse uma concepção correta do caráter de Deus, seu governo e propósitos, será que ele estaria defendendo o mundo inteiro cristão e a América oficialmente cristã? Eu acho que não, porque ele perceberia que o reino de Deus não é deste mundo. Então nós não precisamos legislar leis, não precisamos formar exércitos para lutar em Israel. O que Deus quer é pessoas que compreendam sua palavra, que se submetam e entrem num relacionamento de amor com Jesus Cristo. E para compreendermos seu amor, é necessário que entendamos o abismo que há entre nós e ele, que não temos mérito nenhum em receber aquilo que somente ele merece receber. Devemos entender que os nossos pecados perfuraram as mãos do Salvador. Todos nós colocamos a lança no lado de Jesus por meio dos nossos pecados. E ao pensar que de alguma forma iremos impor a moralidade através do governo, achando que isso resolve os problemas do mundo, isso revela que a pessoa não entendeu o governo de Deus, nem os seus propósitos, porque não condiz com o que a Bíblia define
que devemos esperar para o fim dos tempos. Eu só gostaria de fazer um comentário a respeito dessa história da hóstia e a Eucaristia. Algumas pessoas podem estar se perguntando por que a Igreja Católica está tão presa à Eucaristia, àquela pequena hóstia e a este sacrifício. Eu acho que as pessoas têm que entender que o sistema católico é uma falsificação do sistema do santuário de Deus. No santuário de Deus você tinha os sacerdotes, hoje você tem os padres. Outros elementos semelhantes são a água, que você borrifa quando entra, tem o pão, tem as velas. Então são elementos muito semelhantes ao santuário. Então é um sistema que tenta imitar o de Deus. Se as pessoas compreendessem o verdadeiro santuário celestial, no qual Cristo está ministrando atualmente, sua fé no sistema católico desmoronaria. É por isso que temos que divulgar essa mensagem do santuário agora no fim dos tempos. Sim, essa é uma doutrina distintiva da nossa igreja, ainda mais do que o do sábado, porque o sábado aponta para Deus como Criador, e o sábado está ali no centro da lei. Mas toda a lei, incluindo todos os 10 mandamentos, estão dentro da arca, no lugar santíssimo. E é por causa dessa lei que o sangue de Cristo é necessário. Você tocou em um ponto muito bom. Nós vamos falar mais sobre isso, porque o último clipe ao qual assistiremos hoje é sobre essas duas jovens mulheres. Nós pegamos esses clipes de um outro ministério que fez uma montagem muito boa. É o Ministério Biblemans. E nós achamos muito legal o que eles fizeram na montagem desse vídeo. Os videoclipes, os clipes de notícias que eles montam são excelentes. Então, nós apresentamos muitas coisas que eles fazem aqui. Eu devo acrescentar, no entanto, uma ressalva. Eles promovem uma ideologia sobre a Turquia que nós não apoiamos. Mas isso não nos impede de usar material deles que seja bem feito. Não é só porque não concordamos em um ponto que não podemos usar algum bom material. Então eu queria que as pessoas soubessem que esse vídeo foi tirado de um vídeo maior do Ministério Adventista Biblemans. Que Deus abençoe o trabalho deles. Bom, o que eu queria destacar aqui é que essas duas mulheres representam muito bem o estereótipo típico do movimento nacionalista cristão. Você ouvirá a narrativa sobre o sangue de Jesus, o que ele fez na cruz. E eu queria dizer aos adventistas que estão no trabalho do ministério que se vocês acham que é importante levar as pessoas até a cruz, bom, os evangélicos também acham isso, mas eles não deviam parar aí. Porque se pararmos apenas na cruz, não estaremos indo além de onde os evangélicos vão. Mas nós sabemos mais coisas, nós temos mais informações. Temos certeza de que o pecado será perdoado e removido completamente de nós, porque a cruz abriu essa porta que Satanás nunca pode fechar. Atualmente, Jesus está intercedendo no santuário celestial e por isso que o sangue é necessário. Vamos ouvir o que elas falam sobre o sangue. Mas se você vai falar sobre o sangue na cruz, você tem que entender qual é o papel que esse sangue desempenha. Por que você precisa desse sangue? Vamos ouvir o que elas têm a dizer. Nós invocamos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e oramos para que o Senhor cure esta terra e as pessoas que nela habitam. Senhor, peço que libere seu poder sobre essa nação. Oro para que esse país seja lavado pelo seu sangue, seu precioso sangue. Oro para que um fogo sagrado chova sobre nós. Oro pelo derramamento do Espírito Santo, como em Atos 2, e um poderoso mover de Deus para tomar lugar na América, como nunca vimos antes. Bom, vamos comentar. Primeiramente, parece ser um movimento do Espírito Santo chegando nos Estados Unidos, certo? De uma forma como nunca vimos antes. Exatamente. E a partir daí, segundo ela quer que o país seja lavado pelo sangue de Jesus. Essa narrativa do sangue de Jesus é uma das frases mais comuns que você escuta no mundo evangélico, e eu não discordo dela. Precisamos do sangue de Jesus, mas a questão é por que precisamos? Por que o sangue é necessário? Vamos abordar algumas questões. Irmão Andrew, eu acho que você também gostaria de falar algumas coisas sobre o sangue que valem a pena chamar a atenção das pessoas. Primeiramente, quando falamos de sangue, temos que perceber que Deus disse, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, a primeira indicação de que há necessidade de sangue é que o sangue e a remissão de pecados estão ligados um ao outro. Em João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas conhecem esse versículo, mas por que ele diz eu sou o caminho? O que exatamente é o caminho? Eu acredito que ele esteja se referindo ao Salmo 77,13. O teu caminho, ó Deus, é no santuário. Ele está dizendo, eu estou no papel de sumo sacerdote, eu vou lhe mostrar o caminho, eu sou o caminho, porque sabemos que tudo no sistema sacrificial
representa, de alguma forma, o ministério de Cristo como o nosso Salvador, nosso advogado, sumo sacerdote, e eventualmente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a maneira que ele está falando aqui, eu acredito, é sobre o santuário. E do que precisamos no santuário? Segundo João 10, 27 e 28, o primeiro princípio ao seguirmos Cristo é que precisamos segui-lo por onde quer que ele vá. Diz assim: minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca mais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Apocalipse 14:4, estes são os que não estão contaminados com a mulher, ou seja, o cristianismo apostatado, pois são virgens, estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Essa ideia que o próprio Jesus repetidamente nos diz é abordada ao longo do Evangelho, que é seguir o Cordeiro. Aonde quer que Jesus vá, nós temos que ir. Eu não acho que as pessoas, quando leem isso, percebem o que Deus está tentando dizer a elas. O que ele quer dizer é que Jesus está passando da cruz para o lugar santo e para o lugar santíssimo. Deus está dizendo, você tem que seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. Jesus está dizendo, eles me conhecerão, eles reconhecerão minha voz porque me seguiram. Eu acredito que tudo isso está relacionado ao santuário. Com certeza, e é por isso que o sistema de falsificação de Satanás sempre o mantém nessa situação, nessa Eucaristia, nesse sacrifício repetido diariamente na cruz. Eles tentam manter Jesus sempre morto na cruz. Não querem que ele avance para o santuário. A ideia de que o sangue pode ser tão relevante dentro da visão evangélica, mas ainda assim não percebem que o sangue é necessário para entrar no segundo lugar do santuário, o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote ia sozinho uma vez por ano. Então o sangue era necessário para entrar nesse lugar. Não poderia ser um sangue contaminado pelo pecado, tinha que ser um sangue justo, não podia ser sangue de cabras, bezerros, mas o próprio sangue do sumo sacerdote. Ele entrou no lugar santo por ter obtido para nós a redenção eterna. Então, ir até a cruz é ótimo. É como passar pelas portas do santuário e fazer sua primeira confissão. Isso é maravilhoso, mas precisamos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. E esse sangue de que os evangélicos tanto falam precisa ser explicado em relação ao santuário, porque também o vimos em relação aos umbrais das portas lá no Egito, momento em que houve uma investigação. Qualquer porta que não tivesse aquela marca sofreria as consequências, eles não foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. Assim, vemos que o sangue se torna necessário porque sem ele não podemos entrar e ter a experiência. Na verdade, não podemos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá sem o sangue dele, porque sem o sangue não temos o direito de entrar em um relacionamento redentor com Deus sem o sangue redentor de Jesus, né? Portanto, as pessoas não podem parar seu relacionamento com Deus apenas na cruz. Elas têm que avançar, têm que entender o significado do sangue e a partir dali seguir adiante. Levítico 17:11 fala sobre o que o sangue representa. Diz assim, porque a vida da carne está no sangue, e eu dei sobre o altar para fazer expiação pelas almas. É o sangue que faz a expiação da alma. Então o sangue representa a vida, porque está na carne. A vida da carne está no sangue, e o sangue é o que faz a expiação. A palavra expiação significa, em certo sentido, ser reconciliado com Deus, estar em união com Ele novamente. Mas em Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10, Paulo fala sobre esta cruz, mas ele vai além da cruz. Versículo 9. Muito mais que... Ao começar a frase desse jeito, ele está prestes a enfatizar algo acima de outra coisa em certo sentido. Muito mais do que ser agora justificado pelo seu sangue, o que significa... ter sido justificado diante de Deus através da morte de seu filho, seremos salvos da ira por meio dele. Agora o versículo 10 repete a mesma coisa, mas a deixa ainda mais clara. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Cristo morreu na cruz para sermos perdoados de nossos pecados, certo? E assim Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados. Nossos pecados foram perdoados, mas o foco agora, com o sangue de Jesus, após termos sido reconciliados com Deus, seremos salvos pela vida dele. Vida não é um sujeito que está morto, a vida é alguém que está vivo. Quando Timóteo disse que haveria uma forma de piedade, mas que negaria o poder, a morte não é o poder, a vida é o poder. Há vida no sangue de Jesus. Então o poder na vida de Jesus deve ser recebido pelo seu povo. Tendo sido perdoados, muito mais seremos salvos por sua vida vivida em nós. A questão então é, nós temos um relacionamento com Deus? É Deus quem está me dizendo quem Ele é ou sou eu dizendo quem Deus é?
Que relação eu tenho com o sangue dele? Eu realmente permito que a vida de Cristo viva plenamente em mim? Mateus 7,14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, o caminho para o santuário, o caminho para o céu, o caminho para o plano da salvação é estreito. Não é um caminho largo. O caminho que leva à destruição é largo, mas o que leva à salvação é estreito. O caminho é muito estreito. É da largura de um homem, e esse homem é Jesus Cristo. Porque ele mesmo diz em João 10:9, eu sou a porta, que é outra palavra para portão. Eu sou o portão, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então o caminho para o santuário é através de Jesus Cristo. O caminho para o lugar santíssimo, para termos nossos pecados perdoados, é através de Jesus Cristo. Tendo sido perdoados, nós somos salvos pela vida dele. Ao olharmos para o santuário, no lugar santo, vemos lá os 3 artigos, os 3 móveis, né? O altar de incenso, o candelabro e a mesa dos pães da proposição. O estar cheio do Espírito Santo é o processo de santificação, ser cheio do seu sangue. Tudo que aconteceu no pátio, na cruz, lá fora, a ressurreição, está agora sendo realmente aplicado no cotidiano, na vida diária do pecador arrependido. Então esse é o processo pelo qual somos salvos pelo seu sangue. E é claro, temos aquele verso ali que diz a mesma coisa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como se esse fosse o caminho da salvação, o caminho para receber a sua vida, que significa viver com ele. Amém? É por isso que insistimos com as pessoas para que levem a sério este assunto do santuário, porque será a doutrina que separará o joio do trigo. Afinal, todos os cristãos levam as pessoas até a cruz. Mas e depois dela? Quem leva as pessoas para o santuário? Quem lhes dá a esperança real de que o pecado pode ser removido do pecador? Não entendo como você pode dar esperança a alguém sem lhes dizer como todo esse mecanismo funciona. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, meu caminho está no santuário. Observe todas as peças, todos os componentes, e você compreenderá o grande custo da salvação. E sim, a cruz é uma parte importante, mas eu quero focar nesse texto aqui. Eu acho que é a melhor declaração que podemos compartilhar sobre o nosso sentimento sobre essa questão. Veja, é do livro Grande Conflito. Diz assim, a intercessão de Cristo em favor do homem. E antes de continuarmos, isso vale para todos os adventistas, especialmente aqueles em posição de liderança, que são responsáveis por rebanhos em igrejas ao redor do mundo. Se você não está edificando seu povo sobre a doutrina do santuário e o que isso significa no fim dos tempos, então não estamos fazendo um trabalho do remanescente. Continuando, a intercessão de Cristo em favor do homem no santuário celestial é tão essencial ao plano de salvação quanto foi a sua morte na cruz. Por sua morte, ele iniciou a obra, que após a sua ressurreição, ele ascendeu para completar no céu. Devemos, pela fé, entrar no véu. Mas como você pode entrar no véu sem o sangue? Você precisa do sangue para entrar no véu, certo? Claro que sim. E, novamente, você está recebendo a vida dele. Não é apenas ser perdoado os seus pecados passados, mas, na verdade, uma mudança ativa na direção da sua vida. E o reflexo disso é caminhar no mesmo caminho de Cristo, que significa guardar a lei. Afinal, Jesus foi obediente até a morte na cruz. E não é obediência para ser salvo, é obediência por ser grato a ele. É um sinal da verdadeira fé de que você foi salvo. Há uma diferença nisso. Continuando, lá no santuário, a luz da cruz do Calvário é refletida. Ali no santuário, podemos ganhar uma visão mais clara dos mistérios da redenção. Não podemos ter plena apreciação pela cruz sem compreender a plenitude dos mistérios da redenção que se encontram no santuário. A salvação do homem é realizada a um custo infinito para o céu. O sacrifício feito é equivalente às mais amplas exigências da lei quebrada de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e, por meio de sua mediação, o desejo sincero de todos os que vêm a ele com fé pode ser apresentado diante de Deus. E se não sabemos onde ele está agora, se não seguimos o Cordeiro por onde quer que ele vá, foi o que aconteceu em 1844, foi o que aconteceu com as igrejas protestantes apóstatas. Isso leva ao resultado que vemos hoje. Vemos igrejas desconsiderando a lei de Deus, achando que a tribulação vai levar 7 anos, que tem um arrebatamento pré-tribulação, que não sabem quem é o anticristo.
essa ideia de que legislar a moralidade vai consertar tudo, mas não, na realidade o que Deus está pedindo é ter uma experiência real conosco em nível individual, na qual você segue o Cordeiro até o santuário celestial, entrando com ele no lugar santíssimo. E este processo é necessário para que ocorra nossa santificação. Porque a menos que você não esteja olhando constantemente para o caráter daquele a quem você ama, olhando para suas ações, não pode haver esse processo no qual o Espírito Santo te santifica, porque aí você não está se atendo àquilo que permite que você seja santificado, que é o seu Salvador, que sacrificou-se por todos nós. Amém? Basicamente, Jesus Cristo é o poder para superar tudo. Não é você, nem eu, nem nossas melhores intenções e esforços, certo? É como você disse antes. É entregar sua vida total inteiramente a Cristo, permitindo que o poder dele, a vida dele esteja na sua. Esse é o processo de salvação. Ele está apenas nos trazendo de volta ao lugar onde ele nos criou. Essa é a sua prerrogativa, este é o seu poder, esta é a vontade dele em cada uma de nossas vidas. É a nossa responsabilidade acreditar em sua palavra e segui-lo. Amém? Continuando. Mas enquanto Jesus continuar como intercessor do homem no santuário celestial, a influência restritiva do Espírito Santo é exercida sobre governantes e pessoas. Ou seja, Deus está assegurando os perigos, enquanto pessoas como Peter Thiel ou Elon Musk estão tentando fazer todo tipo de coisa para nos destruir. Enquanto Jesus estiver naquele santuário intercedendo, o Espírito Santo segurará as coisas aqui embaixo. Ele ainda controla, até certo ponto, as leis do país. Afinal, se não fosse por elas, a condição do mundo seria muito pior. A prostituta não teria restrição alguma, ela perseguiria, mataria, queimaria na fogueira, como fez antes. E, na verdade, ela fará novamente, porque vemos que a intercessão de Jesus acabará em um certo ponto. Embora muitos de nossos governantes sejam agentes ativos de Satanás, Deus também tem seus agentes entre os líderes da nação. Tem algo que eu gostaria que as pessoas mantivessem em mente. Deus não está em desvantagem aqui. Ele tem uma pessoa no ponto de pressão certo para parar as coisas se for necessário. Temos que crer que ele está no controle. Há muitos de nós, inclusive eu, que às vezes queremos tentar resolver as coisas nas nossas próprias mãos, mas temos que deixar os resultados com Deus. É como Lutero dizia, cumpra a palavra de Deus e deixe o resultado com ele. O inimigo age sobre seus servos para propor medidas que impediriam grandemente a obra de Deus. Mas os estadistas que temem ao Senhor são influenciados por anjos santos a se oporem a tais proposições com argumentos irrefutáveis. Vimos isso durante o período das leis azuis nos Estados Unidos. É isso mesmo, a história está se repetindo. Mesmo na entrevista de Wilson com a Heritage and Hope, todos esses pontos foram levantados. E, aliás, é um ótimo vídeo para se assistir. Nesse vídeo, nós vemos como os proponentes desta falsa doutrina estão trabalhando de maneira muito meticulosa. E veremos a repetição da história muito em breve. É exatamente o que aconteceu no passado. Sim, é isso que estamos tentando reiterar. Nós temos que ser conscientes do passado aqui. Não deveríamos nos surpreender que essas coisas vão acontecer de novo. Continuando, assim alguns homens conterão uma poderosa corrente do mal. A oposição dos inimigos da verdade será contida para que a mensagem do terceiro anjo possa cumprir sua obra. Quando o aviso final for dado, ele chamará a atenção desses líderes, por meio dos quais o Senhor está agora operando, e alguns deles o aceitarão e permanecerão com o povo de Deus durante o tempo de angústia. É por isso que temos que orar pelos líderes. Não sabemos o que Deus está fazendo, quem ele vai salvar. Não estamos aqui para julgar pessoas, mas para alertá-las e prepará-las. O relato da luta de Cristo com Satanás foi registrado para o auxílio e encorajamento do povo de Deus hoje. Nessa luta, Cristo não realizou nenhum milagre, nem deu nenhum sinal. É isso mesmo, em sua luta no deserto, Jesus não fez nenhum milagre. Eu coloquei isso porque é um exemplo perfeito do que devemos fazer. O único apoio de Cristo era a palavra de Deus. É interessante o contraste. No fim dos tempos, o mundo todo será convencido por falsos milagres, e Jesus, que poderia ter feito qualquer milagre, não fez nenhum para derrotar Satanás. Sim, ele lutou com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando ele voltar, os ímpios serão destruídos pela luz da sua boca. É a palavra dele. Essa é a espada que sai de sua boca. A força está na palavra. No final dos tempos, os inimigos de Deus usarão milagres como sinal para dizerem: olha, Deus está com a gente. Cadê o milagre de vocês? Mas tudo que o povo de Deus deverá dizer é: assim diz o Senhor. Não temos que revidar.
Não temos armas especiais de inteligência artificial ou grande tecnologia. Temos que agir assim como Jesus agiu, os profetas, os reformadores, ou seja, apenas apresentarmos o assim diz o Senhor. Será a mesma coisa no futuro. Falando nisso, eu vou fazer uma oficina prática na qual iremos abordar. É um workshop de 4 dias aqui na Colômbia Britânica, onde lançaremos mais informações sobre isso no futuro próximo, e as pessoas poderão vir aqui para começar a se prepararem para o fim dos tempos. É um workshop prático que ajudará as pessoas a se prepararem para as provas que estão chegando, onde literalmente teremos simulações de tribunais, onde prepararemos as pessoas para viverem essa experiência. Se algum de vocês está interessado nisso, pode entrar em contato conosco e daremos mais informações sobre as datas e localização. Mas temos que nos preparar para esse momento. Não devemos nos preocupar com os milagres ou todas as vantagens tecnológicas do inimigo. Temos que ficar apenas com a única arma que funcionou desde o início, que é responder com o que diz a Bíblia. Isso será mais poderoso do que a realização de milagres. Eu fiquei impressionado quando li isso. É como se a maneira de vencer os milagres fosse a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Temos apenas mais alguns slides. Acho que o mais importante a gente já mostrou, mas eu queria que as pessoas conseguissem ter esse relacionamento com a palavra de Deus por si mesmas. Elas não podem confiar nesse movimento global cheio de erros que está permeando a cristandade hoje. Vamos continuar lendo. Ao procurar desprezar os estatutos divinos, Satanás perverteu as doutrinas da Bíblia, e erros foram incorporados à fé de milhares que professam crer nas Escrituras. Eu repito, que professam crer nas Escrituras. É como a parábola das 10 virgens. Na verdade, há tantas boas parábolas que poderíamos citar sobre pessoas que ouvem a palavra mas não se fixam a ela completamente, né? Pessoas que professam crer, mas não têm poder porque não se apegam à palavra. O último grande conflito entre a verdade e o erro nada mais é do que a luta final da longa controvérsia a respeito da lei de Deus. Nesta batalha estamos entrando agora, uma batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião da fábula e da tradição. Isso que ela disse aqui é exatamente o que estamos vendo. E é uma batalha que acontece já há muito tempo. E não é uma batalha muito popular para se travar em prol da verdade, porque mesmo na época de Cristo, o sistema não era favorável a ele. Entre os seus discípulos havia uma mensagem direta, e quando ouviam a mensagem direta sobre Cristo e o que deveriam fazer para se prepararem para quando ele viesse, era algo que muitos não queriam aceitar. Na verdade, mesmo quando Cristo veio e passou a ser anunciado pelas notícias da chegada dos homens do Oriente, toda Jerusalém tremeu. Mateus 24 diz que é como se o sistema do mundo não estivesse de acordo com Deus. É um sistema falsificado. E veja, há uma citação aqui que eu quero compartilhar. Foi retirada de Obreiros Evangélicos, e o título da sessão é Fidelidade na Reprovação do Pecado. Porque é impopular falar sobre isso hoje. Quando falamos sobre sermos salvos pela vida dele, estamos falando sobre abandonar nossos pecados para nos afastarmos da maldade e das coisas que desagradam a Deus. Mas diz assim, neste tempo solene, pouco antes da segunda vinda de Cristo, os fiéis pregadores de Deus terão que dar um testemunho ainda mais contundente do que o dado por João Batista. Uma importante e responsável missão os aguarda, e aqueles que falam palavras agradáveis Deus não reconhecerá como seus pastores. Uma terrível desgraça os aguarda. Então, um pouco antes da segunda vinda, a mensagem de João Batista será repetida. Será uma mensagem de preparação para encontrar com Jesus, porque ele está vindo. Temos que nos preparar para o juízo. Quando começarmos a ouvir sobre um decreto dominical, essa mensagem explodirá em toda a terra. Será chegada a hora do povo de Deus pregar a mensagem de João Batista para preparar o mundo para a vinda de Cristo. E eu repito, não será uma mensagem agradável aos ouvidos. Não é uma mensagem que diz que você será salvo pelas suas próprias obras. Mas haverá um grupo de pessoas, um remanescente, contra quem o dragão ficará irado, porque estão dando um testemunho mais incisivo do que João Batista. Quero compartilhar mais uma citação com vocês. Tem que ver com o fato de que o povo de Deus quase não percebeu quando ele veio pela primeira vez. Até mesmo sua crucifixão foi uma grande surpresa para eles. E isso é retirado do livro Grande Conflito, capítulo 37. Antes de sua crucificação, o Salvador explicou aos seus discípulos que ele deveria ser morto e ressuscitar do túmulo. Pare para pensar, há quantos anos eles tinham o santuário?
Durante milhares de anos, eles já tinham aprendido sobre o ministério de Cristo. Na verdade, lá no Jardim do Éden, já houve um sacrifício que apontava para a vinda do Messias sacrificado. E através de milhares de anos, as pessoas tiveram esse conhecimento. E quando a hora finalmente chegou, eles não perceberam que o Messias veio morrer pelos seus pecados. Continuando. Anjos estavam presentes para imprimir suas palavras em mentes e corações. Mas os discípulos buscavam libertação temporal do jogo romano e não conseguiam tolerar a ideia de que aquele em quem todas as suas esperanças estavam centradas sofresse uma morte vergonhosa. As palavras que precisavam lembrar foram banidas de suas mentes. Então, todas aquelas vezes em que Jesus os lembrou dizendo o que ele veio fazer, que havia sido representado no santuário há milhares de anos, todas essas coisas não estavam presentes na mente dos discípulos. E quando chegou o tempo de provação, encontraram-se despreparados. A morte de Jesus destruiu completamente suas esperanças, como se ele não os tivesse avisado. Assim, nas profecias, o futuro se abre diante de nós tão claramente quanto foi aberto aos discípulos pelas palavras de Cristo. Veja, o mundo vai se unir em um sistema falso, uma contrafação que vai perseguir aqueles que verdadeiramente seguem Jesus. Os eventos relacionados com o fim do tempo da graça e a preparação para o tempo de angústia são apresentados com clareza, mas as multidões não têm mais compreensão dessas importantes verdades do que se elas nunca tivessem sido reveladas. Satanás observa para capturar toda a impressão que os tornaria sábios para a salvação, e o tempo da angústia os encontrará despreparados. O mundo caminha para essa direção. É por isso que nós estamos aqui martelando essas mesmas coisas repetidamente. Nós já estamos vendo o movimento do nacionalismo cristão ganhando força. Sabemos que a Eucaristia vai representar o mesmo papel de adoração obrigatória que desempenhou no passado, e quando essas peças se unirem, vai culminar em um poder perseguidor nos Estados Unidos. Eu gostaria de ler mais alguns textos aqui. Devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. As nações serão agitadas até o âmago. O apoio será retirado daqueles que proclamam o único padrão de justiça de Deus, o único teste seguro de caráter. E é verdade, aqueles que fazem trabalho como esse, o apoio a eles será retirado. Temos tido resistência até mesmo entre o nosso próprio povo, mas o que pregamos aqui é o que sempre foi pregado em nosso povo. E nosso dever deveria ser pregar essa norma para todas as pessoas. Como podemos tomar a justiça de Cristo como norma, que é o único teste verdadeiro de caráter? E ela diz aqui, todos os que não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais, queridos, mantenham isso em mente. No futuro, serão feitos concílios nacionais que forçarão pessoas a obedecerem leis nacionais, a fim de defender o sábado instituído pelo homem do pecado, desconsiderando assim o santo dia de Deus. Seu povo sentirá não apenas o poder opressor do papado, mas também do mundo protestante, que é a imagem da besta. Pessoal, eu espero que vocês realmente consigam entender o que está sendo dito aqui. Este é o nosso futuro. Continuando, Satanás fará seus milagres para enganar. Ele estabelecerá seu poder como supremo. Isso aqui é futuro, tá? Mas já aprendemos hoje mesmo como lutar contra esses milagres satânicos. É com a palavra de Deus. E aqui diz que a igreja, que eu acredito ser a igreja remanescente, o adventismo do sétimo dia, poderá parecer prestes a cair, mas não cairá. Essa igreja permanecerá enquanto os pecadores em Sião serão separados. A palha será separada do precioso trigo. Esta é uma provação terrível, mas, no entanto, ela deve acontecer. Queridos, a situação atual, mesmo em nossa igreja, pode não parecer boa, mas isso não é uma evidência de que ela vai cair. Temos que ficar firmes pelos pilares da nossa fé encontrados na Palavra de Deus e expostos mais detalhadamente nos escritos de Ellen White. Infelizmente, muitas pessoas dizem a igreja adventista apostatou, ela caiu, ela está num estado péssimo de heresia. Temos que deixá-la. Mas não, veja que ela disse que a igreja não vai cair. Não se preocupe, os pecadores em Sião serão peneirados para fora. O joio será separado do precioso trigo, ou seja, será essa separação, essa sacudidura que tanto falamos aqui. Quando esta sacudidura chegar ao clímax, ela vai abalar as pessoas e sacudirá o joio do trigo. É o testemunho direto que João Batista deu. Ele deve ser dado não apenas em nossa igreja, mas em todo o mundo.
Veja, primariamente, João Batista estava preparando seu povo para a vinda do Messias, mas qualquer pessoa poderia ir assistir às pregações dele. E veja, João Batista não era alguém que era convidado a pregar em sinagogas, porque a mensagem dele não era popular. Mas a inspiração nos diz, o testemunho de Jesus nos diz, que a mensagem dele precisa voltar ainda mais afiada do que de início. Portanto, fiquem no navio. É isso que eu quero dizer. Fiquem no navio, não abandonem. Não saiam da igreja. Sim, aguardem a sacudidura. Além disso, o mundo também será abalado pelo testemunho direto do povo remanescente, dizendo que as pessoas mortas que irão aparecer às pessoas são demônios. E isso não vai agradar as pessoas. Mas o nosso objetivo não é conquistar o favor das pessoas, mas sim deixar que a palavra de Deus permeie o coração e mente das pessoas. Como aconteceu comigo, irmão Andrew, e tantos outros por aí que estão se esforçando para levar essa mensagem direta às pessoas. O mundo precisa saber do tempo de angústia que está chegando. Eles têm que ouvir a mensagem direta. O fim do mundo está cada vez mais próximo. E sabemos que as coisas vão ficar muito mais intensas. Ainda assim, nós não temos que nos preocupar. Ela diz: ninguém, a não ser aqueles que estão vencendo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, serão encontrados entre os leais e verdadeiros, sem mancha ou mácula do pecado, sem malícia em suas bocas. Devemos ser despojados de nossa própria justiça e envolvidos na justiça de Cristo. E isso é muito importante porque qualquer pessoa que alegue ser sem mancha ou defeito está praticando a autojustiça. E não é isso que estamos fazendo aqui. Nós defendemos a submissão total a Cristo, a fim de sermos revestidos pela sua justiça. É uma rendição que nos permite receber a justiça dele. Em nossa fraqueza, a força dele é aperfeiçoada. Eu quero que esta seja uma mensagem de esperança. Queremos que as pessoas se sintam encorajadas e não decepcionadas. Eu sei que há pessoas aqui dizendo: eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que estudar tudo, estou muito atrasado. Calma, Deus está com você. Deus não pagou o preço final para que você estivesse perdido nesse momento. Você só precisa de um coração disposto e obediente e pedir que Ele o guie, e Ele vai guiá-lo. Não é tarde demais, não se preocupe. Quero concluir com mais um texto. A igreja remanescente, que purifica suas almas obedecendo à verdade, tira a força do processo de provação. Esta é a união da qual estamos falando. Deus prometeu nos unir. E esse processo, essa tentativa, vai ajudar com que o refino final finalmente ocorra, exibindo a beleza da santidade em meio à apostasia circundante. A estes ele diz: eu os gravei nas palmas de minhas mãos. Eles são mantidos em lembrança eterna e imperecível. Queremos fé agora, fé viva. Queremos ter um testemunho vivo que penetre no coração do pecador. Qualquer pessoa que já esteja inscrita nesse canal e já assistiu séries como Ataque Total e séries semelhantes, sabem que essas verdades tocam o coração. Continuando. Há muito sermão e pouco ministério. Queremos a santa unção. Precisamos do espírito e do fervor da verdade. É isso que motiva o nosso ministério. Nós dois aqui estamos motivados a compartilhar as coisas que nos ajudaram tanto. É isso que nos compele a entrar em ação. Queremos que a mesma transformação que ocorreu em nós aconteça àqueles que recebam essa mensagem. Continuando, muitos ministros estão meio paralisados por seus próprios defeitos de caráter. Eles precisam do poder transformador de Deus, inclusive os pastores de hoje. Aquilo que Deus exigiu de Adão antes de sua queda foi obediência perfeita à sua lei. Deus exige agora o que exigiu de Adão, obediência perfeita. Bom, é aqui que as pessoas se assustam porque dizem: olha só, tem que ser obediência perfeita. Mas quem é aquele que já obedeceu perfeitamente? Jesus Cristo. Isso mesmo. É pela vida dele que somos salvos. Sim, pela obediência dele. É a justiça dele sem falhas. Ele é sem falhas. E a justiça dele é colocada sobre nós pela fé no Cordeiro de Deus. E seguindo ele por onde quer que ele vá, até a cruz, depois pelo santuário, confessando nossos pecados, permitindo que a obra da expiação e do Espírito Santo opere em nós. Continuando, que Deus nos ajude a dar-lhe tudo o que a sua lei exige. Não podemos fazer isso sem a fé que coloca a justiça de Cristo em prática diária. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esta é a minha oração, que todos nós possamos ter essa fé de Jesus. E as pessoas dizem: eu não sei como conseguir isso. A primeira coisa que você tem que fazer é ir a Deus em oração, que está disposto a conceder isso a todos aqueles que se submetem a Ele em humildade. Deus não te abandonará, Ele não te deixará.
Eu acho isso muito esperançoso. Eu espero que você também tenha achado isso. Eu sei que cobrimos muito material aqui hoje, mas essa mensagem é de alerta. Mas é um alerta feito com amor. Nós podemos ter esperança por causa do que Jesus fez, não do que nós precisamos fazer. A nós cabe nos submetermos a Ele para que Ele possa agir através de nós. Eu espero que as pessoas possam encontrar uma mensagem de esperança nisso. Amém. Não há nada mais esperançoso que Deus, não apenas perdoando nossos pecados, mas apagando-os como se nunca tivessem acontecido, olhando para nós por toda a eternidade como se nunca tivéssemos pecado. Não há notícia maior do que essa, de saber que podemos ser salvos recebendo um novo caráter, a imagem de Deus. Irmão Kenneth, você poderia encerrar o estudo de hoje fazendo uma oração? Claro que sim, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, estamos na tua presença agora, pecadores, mas agradecidos por Jesus e pelo poder que Ele está disposto a nos conceder. Nós pedimos que o Senhor nos dê esse poder, que nos capacite a viver a tua lei para que sejamos achados sem mancha nem ruga, e para levarmos essa mensagem a um mundo moribundo. O Senhor não quer que ninguém se perca, e por meio da sua graça todos podemos vencer. Entre em nossos corações, Senhor. Continue liderando esse ministério, e obrigado por ter nos levado tão longe. Oramos pelos outros ministérios também. Por favor, guia-os também. Guarda-nos hoje em nome de Jesus. Amém.